Acho que toda a gente aqui conhece o Poças. Quem não conhece, vai ficar aqui uma pequena bio para arrancar. Então, Rui Poças, poliglota, motards, ex-baixista dos Banana Killers, ex-vocalista dos Banana Killers, congeminador da Pickpocket Gallery e a voz da Rádio Caos nos anos 80. Ele é especialista em homoerotismo cinematográfico e não só. Tem um forte cortina de 74 que pode ou não ter sido fotografado ao lado de João César Monteiro. As fontes diferem em relação a isso. Para além de um porradão de outras coisas, o Rui fez alguns filmes como diretor de fotografia. É correto? É correto. Fiz para aí de um ou dois ou três. Exato. Então pronto. Então vamos lá. Começar aqui talvez do princípio. Genericamente falando, tu vens do Porto, certo? Sim, nasci no Porto. Paranhos. Nasceu no Porto. Aonde? Freguesia de Aonde? Desculpa? Paranhos. Freguesia de Paranhos, ok. Não. E então conta como é que foi essa edição no Porto, a juventude no Porto? Já vem daí a vontade de trabalhar em cinema? Não. Como é que isso aconteceu? Epá, eu pertenço a uma geração que. Portanto, eu fui adolescente nos anos 80. Os anos 80, para um adolescente, foram um perigo. Era um perigo porque foi a época da heroína. Talvez mais de metade das pessoas que eu conheço, da minha adolescência, já morreram. Ao mesmo tempo, também era uma época de grande explosão criativa. No meu grupo de amigos, todos nós queríamos fazer muitas coisas e, portanto, essa bio que tu acabaste de falar, fala só de uma parte, por exemplo, das coisas que fiz. Na altura, todos nós queríamos ter uma banda de garagem, quase toda a gente tinha uma banda de garagem, fazíamos imensa coisa. Quando era adolescente tinha muitos interesses. Tinha interesse no teatro, na literatura, na poesia, na filosofia. Fiz cursos de teatro, fiz cursos de fotografia, pá, imensa coisa. Portanto, até aos 18 anos, pá, já tinha experimentado e estava em contínuo experimentar de bastantes coisas. E o cinema agarrou-me no momento em que a minha maior atenção estava para o teatro, com certeza. Fazia muita fotografia, inclusive já dava aulas de fotografia, assim, em regime pós-laboral. Também era uma coisa normal para um adolescente já começar a trabalhar muito cedo, nessa época. E a fotografia, o teatro, tinha uma crónica semanal no Jornal de Notícias, que era uma coisa que eles inventaram, queriam fazer frente ao Diário de Notícias, que também tinha uma coisa assim de juventude. E estava na rádio. Rádio Caos tinha dois programas de rádio, um de poesia, semanais, e um, curiosamente, era um programa semanal de 1 hora sobre fotografia. Que era interessante porque pá, não há meio mais complicado de falar de fotografia do que a rádio, não é? Isso assim, durante 3 anos e meio tive esse programa, de todas as semanas. Foi assim um desafio super interessante, que era falar de uma coisa que não se podia ver, né? Exato. E o cinema agarrou-me nessa altura. Pá, na altura, para mim, o cinema ainda era assim, não tinha esse conhecimento, era o cinema de grande entretenimento, e foi graças à televisão que comecei a ver uns filmes que me abriram a cabeça. Foi na altura, soube mais tarde, na altura que era o responsável por isso, que era o Fernando Lopes, o Seixas Santos, etc., que estavam na televisão e começaram a fazer uns ciclos. Começaram a ocorrer uns ciclos na RTP2 do Bergman, do Hitchcock, de alguns cineastas, do Antonioni, e aquilo para mim foi, uau, o que é isto? Eu não conhecia, não fazia ideia. Abriu-me a cabeça. E começou assim. A paixão pelo cinema foi assim. E de repente era assim, configurava-se, assim, juntava tudo, né? Juntava a fotografia, juntava o texto, juntava, era incrível. O Bergman para mim foi, uau, que é isto, meu? Não estava a acreditar. E rapidamente percebi que era o Sven Nykvist, né? Não fazia a mínima ideia. Então todos esses interesses que falaste aí, música, rádio, teatro, isso depois concilida-se tudo nesta coisa do cinema, não é? Para tudo parar ao cinema. De certa forma, né? Mas isto ainda tudo foi no Porto. Esta Sim, Rádio sim. Caos, estas coisas. Então como é que a gente vem Tudo. parar a Lisboa? Pois aí tive que largar tudo para vir para Lisboa, porque fiquei a saber que havia uma escola de cinema em Lisboa. No Porto, na altura, havia uma coisa assim, era um curso de vídeo, cine-vídeo, não sei o quê. Mas percebi que era o que me interessava, era fazer esse curso em Lisboa,
que é o que nós conhecemos como conservatório, a Escola Superior de Cinema. E vim, larguei tudo e vim para Lisboa. E pronto. E cá estou. E como é que foram estes anos da escola de cinema? Para ti, para que é que serviu para ti a escola de cinema? Olha, abriu muitos olhos, claro. Eu tive um problema com a Fizeste escola de STC, cinema. certo? Sim, Fizeste fiz STC. STC. Fiz STC. Pá, tem como qualquer experiência, de qualquer escola, etc, etc, tem coisas fantásticas, tem coisas menos fantásticas. Acho uma coisa curiosa que aconteceu comigo, pode não ter acontecido com outras pessoas, que foi ingressar numa escola artística, né? Com muitas ideias e uma grande vontade de fazer coisas, que foi sendo aos poucos castrada porque me ensinaram que o cinema era assim, e era assado, e era daquela maneira, e não de outra, etc. Ok. Mas no meio disto recebi imensas coisas e eduquei uma espécie de um gosto, se quiseres. Mas o lado criativo foi um bocadinho apertado e quando saí da escola saí pior do ponto de vista do entusiasmo do que quando tinha entrado. Ou seja, senti-me bastante, epá, e agora estou feito ao bife. E só aos poucos, muito mais tarde, comecei a abrir outra vez. Ou seja, senti uma espécie de esganar, assim, as ganas de fazer coisas na escola. Mas por outro lado, deu-me a possibilidade, ou obrigou-me a pensar muito, também me parece bem, antes de fazer as coisas. Ou seja, não podemos fazer as coisas por impulso, ok, tudo bem, mas as coisas têm que no mundo artístico tem que haver uma razão, etc, etc. E para esse tipo de professores que foram fundamentais para mim. E E por quais isso foram que... alguns destes professores que queres nomear alguns professores que têm sido assim fundamentais Epá, no teu o percurso na maior, escola? sim, para mim, assim, o fundamental mesmo para toda a vida, que ficou para mim e para outros, foi o António Reis. Porque o António Reis, quer dizer, se havia coisa que passar pelo António Reis fazia, provocava em maior parte das pessoas, era essa, essa exigência de não se fazer as coisas por acaso, de que tudo tem uma razão de existir e que, sei lá, falamos de fotografia, numa fotografia ou num plano, todos os elementos da imagem contam. E o lugar onde estão, e a relação que eles têm entre eles, e a hierarquia de valores não é a hierarquia da vida, não tem que ser. É uma hierarquia formal que não tem nada a ver com, sei lá, se uma pessoa não é mais importante que uma cadeira, que uma mesa, que um cão. Eles têm o mesmo valor na imagem, ou têm valores que tu quiseres atribuir, mas eles são formas. E por aí fora, ou seja, ele desmontava tudo isto e obrigava-nos a pensar de uma forma um bocado fora do que é costume. Eu tive uma relação muito próxima com o Reis, porque eu também não era, ele também não era de Lisboa. Eu e outras pessoas que não eram de Lisboa costumávamos ir jantar fora à noite e acabamos de ir por tomar café com o Reis. Fátima Ribeiro, por exemplo, era uma dessas pessoas. O Vitor Nobre, que já não está connosco também. E tínhamos uma relação muito próxima com o Reis. Comigo havia uma coisa particular que é o António Reis era de Valadares, que é a terra onde eu cresci, que é uma terra muito pequena. Era uma povoação, quando ele saiu devia ter, não sei, 1000 habitantes na época dele, ou menos talvez. E tínhamos essa ligação também mais, digamos assim, mais telúrica de terra, né? Uhum. Tu agora falaste aí no Vítor e no saudoso Vítor, na Fátima, e eu queria. Bom, vou tentar aqui fazer uma coisa pela primeira vez aqui nesta minha relação com o Instagram, que é isto. Pau. Apareceu aí? Olha, muito bem, o Pá, Felipe. isto aqui, para preparar aqui a nossa conversa, eu ataquei o teu Facebook e peço já desculpa É bom, é bom, é bom. por algum copyright infringement a nível aqui destas fotos. Eu não sei tirar aqui a minha carinha, mas eu estou a tapar. Eu de certeza estou a tapar gente Alguém. importante. Estou a ver aqui já o Mas Filipe é giro. Abrantes, Exato. O Vitor Nobre, o depois sou Vitor eu, que Nobre. eu pareço o Seinfeld, aí está a Fátima Ribeiro, deve estar o João Milagre, o Shorty. Estas Pá, fotos são, se não me engano, do João Pinto. deixa eu ver se há alguma forma da gente ver melhor. Epá, pois, não dá para perceber. Não dá. Não dá. Ok. Pronto, e dessa sensação quando saíste da escola, meu, a gente tem que concordar que está aqui uma safra privilegiada
de do mesmo pessoas. ano é muito, 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 muito forte. Epá, eu tive essa sorte também, tive colegas excepcionais, quer dizer, que ainda hoje estão no cinema. Tem uma coisa. Eu interrompi a escola para ir para a tropa, depois voltei. Portanto, tive 3 turmas diferentes. Então, apanhei, por exemplo, só na área de imagem, já que estamos assim no contexto da imagem. Apanhei, por exemplo, o Vítor Nobre, o Leonardo Simões, o Tiago Beja da Costa. Depois apanhei o João Ribeiro, o Pedro Imuso, o Ricardo Prates, o João Pinto. E depois, finalmente, o Natas, o Robalo e o Pedro Sena Nunes. Ou seja, só na imagem já estás a ver que tinha assim. Em vários tempos, Sim, em sim, períodos sim, sim, diferentes. sim, sim, sim. E todos eles, vai, éramos assim um grupo razoavelmente coeso até, em qualquer uma destas turmas. As relações ficam para a vida, né? Exato. Pá, e não só, e também tudo pessoas com grande relevância aqui no nosso cinema. Né? E, Yeah. no, A minha e não, geração apanhou não, assim, a minha geração apanhou, uns por sorte, outros por azar, apanhou um momento muito particular do cinema e do audiovisual em geral em Portugal. Quando eu saí da escola foi quando começaram, por exemplo, as televisões privadas a produzir e, portanto, precisavam de gente. Então, sucedia que nessa época, que era muito difícil quem saía da escola conseguir trabalho, porque quer dizer, havia pouca procura, né? Então, a oferta de trabalho na televisão veio um bocadinho ajudar para quem estava a começar. E, nomeadamente, aconteceu-me a mim também. Comecei por trabalhar em televisão. Outros, por exemplo, o Vitor Nó, no cinema. Não foi o meu caso, por exemplo. peraí, Eu e o Rui, João peraí, que eu estou aqui Ribeiro com uma falha, eu estou com uma falha. estavam. Rui, peraí, só um segundo que eu não estou a ouvir. Estou aqui com uma falha no som. Desculpa, podes repetir só aqui Ok. a última frase? Não, estava a dizer Já estou a que. ouvir, já estou a ouvir. Ok. Não, a minha experiência, no meu percurso profissional, depois da escola, arranquei com a televisão. Televisão e depois documentários, curtas-metragens, etc. Foi uma época muito particular. Eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, que é que normalmente dizes que na escola de cinema tu conheces as pessoas, vão ser os teus contatos, vão te acompanhar na tua vida profissional, não é? Pá, e essa lista que tu fizeste agora, basicamente fizeste os contatos que eu fui, porque eu fui apanhar na minha vida profissional, que todos, tim, pim, 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 um por um. Bom, Então vocês foram, pá, realmente é um ano para quem está a trabalhar, os meus contemporâneos, não é? Pá, essa grupeta foi muito, muito, muito importante. yeah. E, e dá para. Epá, então eu imagino que deve ter sido essa rodagem mítica que nós temos aqui na fotografia, deve ter sido muito, muito interessante. Mas agora que tu falaste na televisão, eu encontrei aqui outra fotografia que vou tentar mais uma vez partilhar com a malta, que é. Ah, sim. Eu fui na Matos Eu vou Silva, só mudar aqui a fotografia para o pessoal vais fazer conseguir flip. perceber quem é que está tapado. Não sei se vai ser possível. Cheguem bem pertinho do telemóvel e vão conseguir entender que aquele senhor que está sentado no sofá ali no banco do jardim é o Gus Van Sant. Ok, não fica muito pequenininho, não dá para perceber. Para quem Mas tem acredita em mim, smartphone. é o Gus Van Sant. Isso foi no início, né? Exato. No início aconteceu uma coisa gira, já agora é interessante contar. Quando estávamos na escola, eu e o João Ribeiro, e outras pessoas também, a certa altura houve uma visita do Fernando Matos Silva e do José Luís Carvalhosa a uma rodagem que estávamos a fazer na Moita, que era um filme, era uma curta, daquelas da escola, etc. Um filme final de escola, em 16 milímetros, não sei o quê. Estavam algumas das pessoas que já falamos, e eles foram filmar para aquele programa que na época existia, chamado Cinema Magazine. Eles gostavam muito, ficaram muito, muito impressionados com o nosso trabalho, etc, etc. E acabaram por convidar primeiro o João Ribeiro, que saiu nesse ano da escola, e eu ainda fiquei mais um ano na escola, e depois mais tarde a mim, para trabalharmos com eles, logo imediatamente à escola. Portanto, aconteceu ao João Ribeiro e a mim também. Mal saímos da escola, a escola acabou uma sexta-feira, na segunda-feira seguinte já tínhamos trabalho, digamos assim. E o nosso trabalho foi integrar a equipa da Fábrica de Imagens, que era uma produtora que fazia muitos programas de televisão, e nomeadamente um programa excepcional que durou alguns anos, chamado Cine Magazine. O Cine Magazine tinha uma particularidade,
era um programa semanal sobre cinema e cobria várias coisas e, portanto, filmava, entre outras coisas, rodagens e festivais. E, portanto, para quem acabava de sair da escola, epá, era uma coisa fantástica. Isso para mim e para o João foi inacreditável. Que era, íamos aos festivais de classe A, íamos a todos os festivais, filmar, fazer entrevistas às estrelas, a isto, aquilo, aquilo outro. Ver os filmes que tinham acabado de sair e não nos pagavam por cima. Um, e íamos às rodagens. E pá, é excepcional, ou seja, tipo, era um presente, né? Para além disso, o trabalho que nós fazíamos era naturalmente o trabalho do operador de câmara e também do diretor de fotografia. Portanto, foi assim uma espécie de empurrão muito rápido para aquele mundo, que nos lançou inclusivamente depois a fazer outro tipo de coisas, para além dos programas, porque fazíamos imensa coisa, fazíamos programas infantis, fazíamos, pá, no início eu fiz tudo em televisão, programas infantis, programas de apanhados, programas, sei lá, diretos, tudo. E aos poucos começámos a fazer documentários. E essa experiência foi super, super interessante e acho que acabou por influenciar também, quer a carreira do João, digamos assim, no cinema, quer a minha, foi trazer essa experiência de alguns anos de tudo isso, da televisão e sobretudo dos documentários que nos convidaram para fazer durante o caminho. E isso permitiu-me também, no meu caso, uma outra coisa que foi também nessa época, e, portanto, o Fernando Matos Silva nesse aspecto era extraordinário, porque nos libertava para fazermos coisas fora da produtora dele, quando surgiam coisas interessantes. E deixávamos ir, assim, tipo, o Fernando tem aqui, estão-me a convidar para este documentário, assim, pá, vai, e volta, vai, mas volta. E, porreiro, convidámos, fazíamos ali um acordo. Então aconteceu, por exemplo, e agora que estamos nesta época ainda da ressaca do 25 de Abril e do 1º de Maio, não sei o quê, por exemplo, ter feito há um documentário que é a Torre Bela, do Thomas Arland, por exemplo. 20 anos depois, o Thomas Arland vem a Portugal e vou fazer com ele um regresso à Torre Bela para filmar um documentário aí. A mesma coisa sucedeu, por exemplo, também 20 anos depois com o Fernando Lopes, que fez um filme no 25 de Abril, que era O Nós Pecar Todos Bem, e que 20 anos depois voltamos aos mesmos locais, com as mesmas pessoas e com o mesmo Fernando Lopes. Curiosamente, nesse filme estava também o João Pedro Rui, com quem vamos falar daqui a uma semana. E, portanto, foi muito interessante também essa coisa desse ingresso na televisão, de conseguir lançar uma perna para o cinema e o cinema documental também em particular. Porque sem isso, talvez nós não tivéssemos tido essa experiência. E no meu caso, eu não teria, com certeza. Não. Rui, perdi-te aqui outra vez. Questões de ligação. Bom, perdemos o Rui. Vamos tentar chamar o Rui aqui outra vez, ver o que acontece. Rui, Rui, Rui. Bom, sem sinal do Rui. Está aqui o Rui. Vamos lá. Espera aí, vamos esperar pelo Rui Poças. Eu estava quase a adiantar aqui a sessão e chamava o JP para preencher aqui o espaço. Fica JP, lá fica em pelas stand-by, vozes da JP. reação. Epá, isto cortou não sei onde. Cortou, Auguros, cinema documental, etc. Coisa e tal. Bom, Cinema documental, Ribeiro, Valências. devia estar a contar as experiências e os filmes que fiz, com certeza, não me lembro. Sim. Então pronto, então bora aproveitar aqui essa quebra e bora já passar aqui para o próximo ponto aqui da cábula, que é, né, tu fizeste aqui foi o Cine Magazine, né? Mais várias coisas e documentários ligados à televisão e à produtora do Fernando. Mas assim, acho que pelo que eu encontrei aqui numa pesquisa Michuruca e MDB,
O teu primeiro grande crédito de cinema será talvez como longa-metragem O Pesadelo Cor-de-Rosa, É, que é também, certamente, a primeira vez que eu vi um filme teu no cinema, sem saber quem tu eras ainda. normal. E, Natural. epá, sem saber, para mim já aquela surpresa, olha, filme português no cinema. Mas então, epá, como é que vais parar no Pesadelo Ok. Cor-de-Rosa? A história. Portanto, o Pesadelo Cor-de-Rosa foi a minha primeira longa-metragem. Nessa Pá, olha ele época. aqui. Ah, pronto, Ah, o olha pôster aí. possível. Muito bom, muito bom. Dentro aqui das limitações tecnológicas Muito bom. Muito bom. do Bom, já entrevistador. agora dou-te um bocadinho o contexto da época que é interessante para quem nos ouve hoje, que é, nessa época, eu não me recordo bem o ano em que filmei, deve ter sido 94, 95, 96, não me recordo. Nessa época acontecia o seguinte, uh, o ingresso no cinema era muito complicado, portanto, filmava-se em película, os filmes eram as longas metragens e até as curtas em 35 milímetros. A responsabilidade da equipa de imagem era muito grande, não só do diretor de fotografia como de toda a equipa, por todas as razões, e havia muito poucos filmes. Faziam-se muito poucos filmes. Então, claro, havia poucos diretores de fotografia porque não havia trabalho para todos, etc, etc. E o ingresso na profissão era bastante complicado. Estava fora de questão não fazer os passos desde sei lá, estagiário, segundo assistente, primeiro assistente, operador, fazer todos os passos durante muitos anos. Quando fiz a primeira longa, aconteceu o seguinte, que já estavam na profissão muitos colegas, por exemplo, o Tony Costa, por exemplo, um deles, que era a geração do Tony Costa, estava a fazer, e do Otávio e outros, estavam a fazer assistente. E claro, queriam ser diretores de fotografia, mas pá, era muito complicado, eles não tinham oportunidade, porque ou os realizadores mais jovens, quando chegava a hora deles fazerem finalmente o seu filme, ou por medo, ou por indicação do produtor, acabam por não fazer com os seus colegas e amigos diretores de fotografia, ou futuros diretores de fotografia, e acabam por fazer só com os diretores de fotografia experientes. Ou iam buscar diretores de fotografia fora, que era outra coisa também. Que era tipo, não, vamos buscar não sei quantos e tal. Bom, e isto para um panorama em que era tipo, não sei, 8 longas-metragens por ano, ou coisa assim. Quando eu faço a minha primeira longa-metragem, a última pessoa a fazer a sua primeira longa-metragem tinha sido o professor 20 anos antes, ou seja, a primeira Espera aí, longa-metragem tinha sido quem? Desculpa, eu perdi-te aqui outra vez. Tinha sido quem? tinha sido o Daniel Del Negro. Portanto, 20 anos Sim. antes, o primeiro filme, portanto, o último diretor de fotografia novo a entrar na profissão tinha sido 20 anos antes, só para falarmos da dificuldade. E, portanto, quando surgiu a oportunidade de poder fazer este filme, eu tinha que agarrar de qualquer maneira e, portanto, era super importante fazê-lo. Agora, mas como é que cabe na cabeça de alguém convidar uma pessoa completamente inexperiente, embora na altura já tivesse bastantes curtas e não sei o que, tinha muito trabalho, mas não tinha longas, não é? E o que é que aconteceu? E a história é muito engraçada, pouca gente conhece. Foi assim, ainda no contexto da fábrica de imagens, apareceu uma curta para se fazer com produção da fábrica de imagens, a que eu me propus imediatamente a fazer de assistente de câmara. Porque eu queria muito fazer assistente de câmara, tinha o estágio da escola para fazer, eu queria acabar o estágio da escola, tinha que fazer assistanato. E era uma curta-metragem. Então, ok, porreiro, olha, eu finalmente vou fazer isto. Acontece que o realizador estava a fazer o cast para essa curta, faltava-lhe o protagonista. E há uma pessoa que é nosso colega hoje, que é realizador hoje, argumentista, amigo dos dois, que o convence que ele falasse comigo para me convencer a eu fazer de ator nesse filme. Eu disse, não, mas eu não quero fazer de ator, eu não sou ator. Não, mas sim, porque não sei o quê, porque isto, por aquilo, e o Arthur disse-me que sim, o Arthur Ribeiro, disse-me que tu, tal, e... Não. Mas eu não quero, mas não quero, não posso, eu não sou ator, eu não quero ser ator, eu quero ser diretor de fotografia e quero fazer este filme como assistente e não sei o quê. Não. E tanto foi ali, ele tanto insistiu, estava tão virado para aquilo, que às tantas fiz um acordo com ele, e o acordo foi, ok, eu faço a tua curta-metragem, mas um dia que tu faças uma longa, convidas-me para diretor de fotografia. E assim foi. E assim foi. Ele cumpriu. Ou seja, uns anos depois, portanto, fiz esse filme como um ator. É uma curta-metragem chamada Amor e Alquimia. Não está na internet, mas é muito divertida. Quer dizer, agora,
20 anos depois, acho super divertida. Na altura tinha um bocado de pudor, porque epá, eu não queria ser ator e não passo despercebido, que sou protagonista, né? Os outros atores eram atores conhecidos, que era a Dalila Carmo, o, o Diogo Infante, assim, eram assim, uns atores. E eu era o único que não era ator e estava como protagonista, ou seja, foi um bom negócio, acho que eu fiz ali. E claro, Pá, eu graças a esse filme. já vi formas muito menos honestas de fazer o primeiro filme. Essa está até Ah, bastante. esta foi honesta. É uma Uma forma troca. super honesta. Não, foi uma troca. Pá, eu fiquei Boa. a ganhar. Eu acho que ele também não ficou a perder muito, né? É, exato, exato. Esta foi uma forma. Epá, então, ainda mais se a gente considerar o que vem a seguir, não é? Que é o Pesadelo Cor-de-Rosa. Estamos agora. Pois, tipo, Fala um pouquinho então agora do. é pá, o Pesadelo de Cor-de-Rosa. O Pesadelo de Cor-de-Rosa foi um bocadinho um pesadelo filmado. O, tinha uma particularidade. O realizador, que era o Fernando Fragata, ele era de profissão Steadicam. E, portanto, epá, ele resolvia todas as cenas em Steadicam. Tudo. Tudo, mas tudo. Epá, Fernando, como é que vamos filmar? Epá, podemos fazer assim, assim. Não, 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 não. Eu começo aqui, vou para ali, vou para ali. Então era tudo em 360. Epá, e aquilo foi para mim foi uma coisa. Era terrível, porque eu tinha de me preparar o tempo inteiro para o 360. Ou seja, foi uma grande tarefa. Para mim foi tremendo, tremendo, tremendo. Sofri como um cão. Uma BL4, também uma cama pesada para ele, diga-se de passagem. BL4, pá, muita tarefa. Fiz planos de câmara ao ombro 300, magazine 300 metros no topo da ponte 25 de Abril. Lembro-me lá no topo, onde aquilo faz assim. Pá, fizemos imensa coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça que iria fazer. Foi ótimo, foi ótimo. Ou seja, fiz um filme que não se enquadrava no tipo de cinema com que eu me identificava, mas foi bestial, porque fiz a minha primeira longa-metragem e graças a essa, claramente, eh, ficou, ficou visível que tinha a capacidade de poder fazer mais. E, portanto, foi graças à primeira que pude fazer a segunda, e a terceira, e a quarta e a quinta. Portanto, dou graças a esse, pá, que o Fernando tenha cumprido a sua parte do acordo. Portanto, graças a este pacto. Só interromper alguém aqui nos comentários, eu não sei quem foi, terá sido a Soraya, que falou que se lembra da curta. Portanto, a gente vai falar ainda mais, pelo menos mais meia horita. Quem encontrar essa curta no YouTube, por favor, deixa aqui comentário para o link dessa curta. Que esta curta, olha, já está aqui um comentário, espera aí. Deixa eu ver o que é que dizem. Ah, ok, pronto, o que é que se passa? Estão a aparecer aqui já perguntas. Olha, só ia dizer, pedir aqui para o pessoal o seguinte, não comecem aqui por muitas perguntas agora. A gente, no fim, vai abrir aqui um espaço para toda a gente fazer as perguntas que quiser ao Rui. Mas quando a gente estiver aqui já mais no fim da entrevista, quem quiser fazer perguntas, acho que o Rui está aberto a discutir o que quer que seja. Certo? Depois está aberto, salvo seja, sim. O Rui está disposto a discutir o que quer que seja, então quem quiser no fim, fica aqui um bocadinho, aguenta um pouquinho mais e no fim a gente fala aqui, abre aqui o espaço para quem quiser fazer perguntas. Soraya, usa todos os teus poderes agora e encontra essa curta, pelo amor de Deus, agora. Toda a gente, a única coisa que interessa da conversa até agora é Rui Poças, ator. Pronto, é o que toda a gente quer ver. Olha, o Joca de Olha, certeza. está aqui o Joca trabalhou Sabe nessa qualquer curta. coisa de certeza. Não, não, o Joca. Olha, a Maria João também. A Maria João Também, sim. também. Aliás, estão aqui muitas testemunhas que não me vão deixar mentir muito. O que vale é que não podem falar, Então só podem pronto. escrever. Não, mas é assim, se elas deixarem aqui algum link, eu faço questão de deixar aqui pinned, comentário fixo, com o link Olha a dessa curta. Ana, olha a Portanto, Ana. olha, Iana, Soraya, quem souber, Maria Sim, João também. a fotografia era do José Luís Carvalhosa e estava, na equipa de câmara estava a Iana e estava o Tiago Beja da Costa, portanto, colegas da escola. E eu em ator, muito atrapalhado, eu queria estar ali ao lado deles, não é? Mas foi giro, foi giro. Agora sim, mas na altura fui muito atrapalhado. Eu tenho Era certeza mesmo. absoluta que até a gente acabava a aparecer fotografias. Ui, ui. Bom, pronto, então, eu estou a falar agora do Pesadelo Cor-de-Rosa, levou-te para o segundo, e eu não sei Luís se é Gaspar. diretamente o segundo, mas a gente vai ter que falar aqui para um filme incontornável, que é pela primeira vez que eu entrei num cinema para ver um filme teu, já sabendo que havia um Rui Poças, que é, não sei se está para ver aí, pronto, isto aqui, o Instagram está-me a dar uma tarefa do caraças, mas estamos a falar do Fantasma, não é? Uhum. Consegues ver aí? Sim, sim, claro.
Pronto, é pá, o Fantasma, acho que é um absolutamente incontornável filme do Poças. E corrija-me se eu estou errado, é o filme que te põe na carreira, na direção dessa carreira que tu Sim, que sim. ambicionavas desde o início, não é? Claro, 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 claramente. Epá, foi bestial, né? Quando me convidaram para o filme, ele já vinha embrulhado, né? Já vinha o, digamos assim, do ponto de vista de desenho de produção, já havia uma ideia muito clara do que é que o João Pedro estava à procura, e da forma como gostaria de trabalhar. Portanto, andavam à procura de uma pessoa, quando falaram comigo, que se adequasse às características do que já tinham falado. Portanto, quando eu cheguei já havia assim uma espécie de embrulho, de maneira de trabalhar. E foi fantástico. Eu já conhecia o João Pedro Rodrigues, mas nós andávamos na escola com um ano de diferença. Tínhamos um ano de diferença. Mas não éramos íntimos, não éramos conhecidos, né? Quer dizer, conhecíamos, mas mal. E uma das razões, com certeza, pela qual fui convidada, primeiro já tinha provado que tinha bastante experiência, tinha a escola de cinema, etc, etc, e que estaria com certeza na disposição de aceitar algumas coisas que estavam ali a ser propostas, que eram fazer-se um filme da natureza de que o filme é, um filme bastante, e para a época, ousado, forte, contundente, e filmar de uma forma não convencional, que o filme foi feito em 35 mm, com uma equipa hiper reduzida para o que era, à época, fazer-se um filme em 35, um filme de ficção. E foi fantástico, fantástico. Foi um filme, arrancamos muito bem porque fizemos uma preparação muito intensa. Fomos a todos os lugares, visitar todos os planos que iríamos filmar daí a uns meses, procurar exatamente o lugar que queríamos filmar. Se não fosse a hora, porque a maior parte do filme, inclusivamente, é um filme urbano e noturno, portanto, passa-se à noite. Mas teve uma preparação muito grande e isso permitiu-me fazer uma coisa. Foi um filme em que desenvolvi uma ideia que era completamente contrária àquilo que me tinham ensinado na escola e que eu já tinha visto em algum lado. Que é, em todas as escolas, ensinam-te a eliminar um espaço. Portanto, tens um espaço e uma situação e objetos e formas e não sei o quê, e vais juntando luzes. Portanto, começas do zero, nenhuma luz, e juntas uma luz e somas outra luz, e, portanto, e vais escolhendo direções, intensidades, cores, naturezas de luz diferentes. O meu trabalho no Fantasma foi outra coisa, foi retirar luz, portanto, foi um trabalho não de acrescentar, mas de reduzir, de subtrair. E nesse trabalho, agora falando só em relação à luz e com o trabalho com o João Pedro e assim, para mim o trabalho de luz do Fantasma foi bestial. Eu não tinha, a minha equipa era a equipa de câmara, era o primeiro assistente, bom, primeiro assistente, segundo assistente, que era a Maria João Schreck, o primeiro assistente era um espanhol, era o Tote, um, primeiro assistente, segundo assistente, e acabou. E tinha a fazer as vezes de gaffer, eletricista, etc, etc. A ajuda de um rapaz chamado Júnior, que era uma espécie de afilhado do Mário Soares, na época. E, a função dele era apagar luzes. Ou seja, naquela preparação que eu tinha feito com o João, nós já sabíamos qual era o objetivo, qual era o lugar, quase que estava para marcar com tape e voltar daí a 2 meses. Já sabia qual era o enquadramento e já tinha uma ideia quais eram as luzes que não me interessavam, luzes de cidade. E, portanto, quando chegava o dia de filmar, eu ia lá com o Júnior e dizia assim, Júnior, daqui a meia hora estamos aí, olha, aquele projeto, aquele candeeiro ali, aquele, e lá eu, o Júnior, lá fazia a minha magia dele, com pedras, com paus, a cortar, a subir aos postos, fazia magia. Quando eu chegava, já estava, o Júnior tinha feito a sua magia. E foi muito interessante esse trabalho. Para mim foi espetacular, porque era um trabalho, em termos de luz, era conceptual. Portanto, o filme chama-se O Fantasma, fala, quer dizer, trata claramente da visibilidade, invisibilidade, etc, etc. E trabalhar o negro era fundamental. Eu, na altura, vinha como influência, eu tinha estado a fazer um curso em Budapeste e tinha visto no museu em Budapeste uma série de pinturas noturnas que ao longe eu via, foi no Museu da Arte Antiga, lá do sítio, não sei como é que se chama, e só via assim uns quadrados, uma moldura dourada e uns quadrados pretos, que só à medida que me aproximava é que via que era uma paisagem noturna.
Eu fiquei maravilhado com aquilo, porque era, no fundo era pintar com o preto sobre o preto. Pá, e aquilo fez-me. Epá, adorei aquilo. E trouxe essa vontade de querer fazer. Portanto, e quando surgiu o Fantasma, vinha com essa. E foi espetacular, por exemplo. Houve momentos no filme em que, com o João Rui Guerra da Mata, por exemplo, o que nós fazíamos era trabalhar, como o personagem principal, grande parte do filme, ele está com um fato de látex, era trabalhar os brilhos que o látex polido agarra das luzes circundantes. E, portanto, podíamos dar mais ou menos brilho para recortar a figura do negro contra o negro. Pá, e foi fantástico. Assim, nesse filme obrigou-me a inventar muita coisa que eu nunca tinha pensado e a aprender muita coisa, como por exemplo, se queres fazer uma coisa claríssima para mim, desde essa altura, que é, se queres fazer um filme escuro, tens de ter muita luz. Tens de ter luz. Portanto, a escuridão só existe em relação a qualquer coisa. Tal como as cores só existem em relação e por aí fora. E foi fantástico. Foi um grande filme e continua a ser para mim um dos filmes que foram muito importantes para mim. Bom, pá, como tu dizes, e é verdade, é um filme muito forte, é um filme muito gráfico. É um filme que também, de certa forma, te lança num percurso que o vai passar muitas vezes pelo cinema de género. Talvez sejas o diretor de fotografia português mais envolvido no cinema de género. E no caso, muito especificamente falando do cinema queer, se acompanhamos o teu trabalho, como eu acompanho de perto, a gente pode começar no Fantasma e andar 20 anos para frente, quase 20 anos para frente, e vamos parar, por exemplo, no Boas Maneiras, que é um dos meus filmes favoritos do teu catálogo. Mas o que é que te atrai nestes filmes? De outra forma, o que é que te atrai nestes filmes e o que é que acha que atrai que atrai nos diretores de fotografia, nos realizadores do teu trabalho como diretor de fotografia para esse tipo de filmes? Ok. Bom, temos que perguntar um a um, não é? Eu não posso falar por eles. Eu imagino. Há uma coisa que eu sei. Gosto de desafios. E não tenho medo de coisas ousadas. Ou seja, quanto mais ousado, mais me interessa. O ousado não é a exposição do corpo, não. É ousado é no sentido de tentar fazer coisas que ainda ninguém fez. Isso é o que me interessa, não é? Ousadia nesse sentido. Se ela vem com contornos de homoerotismo, ou se vem com isto, ou se vem com aquilo, ok. Claro que os filmes, um filme leva ao outro e leva ao outro e leva ao outro. É verdade que depois do Fantasma recebi imensos convites para fazer muitos filmes com temática gay. Imensos. E queer e não sei o quê. Imensa coisa. Que é natural, não é? Ok. Mas assim, eu acho que apesar de tudo, e vendo todos os filmes em que trabalhei até agora, e que aqueles que tu podes ver que têm alguma, como é que eu ia dizer, são assim um bocado mais fora da caixa, nem todos são de temática gay. E quanto aos géneros, sim, gosto muito do género. Gosto do género, géneros no sentido do filme de cowboys, filme de... Sim, não é? cinema de género, sim. Sim. O Boas O Maneiras é género... um bom exemplo. O Boas Maneiras é um filme que é uma é. mistura total de... Sim. Para quem não viu, aconselho vivamente, que é um filme fabuloso. Sim. Então vou só aproveitar. Eu já entendi que esta coisa de pôr postas funciona 5%, né? Eu levo aqui uma tarefa do formato do Instagram, mas antes da gente sair deste tópico, vou só pôr aqui uns fotogramas do Boas Maneiras, que é um filme fabuloso, que é realizado por, ajudei, Secção 2. Dutra, por Juliane, Marco Dutra e Juliane Rojas. Por acaso fizeram um póster. Agora eu estou aqui no meu espaço, que é o meu ateliê, digamos assim, e tenho um póster que um alemão foi fã do filme e ofereceu-me o póster. E curti só o póster, é um póster, não é o póster oficial. Oi, deixa lá ver aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui. Uou! Olha que lindinho. Uau. Tem um reflexo. Bom, não é? Muito bom. Aliás, é um filme, todo o trabalho gráfico desse filme é maravilhoso. Quando estava à procura aqui de um póster do Boas Maneiras para ilustrar aqui a nossa conversa, e escolher um é difícil, porque são todos muito fixe. Vou passar aqui mais uma imagenzinha do Boas Maneiras. Porque não viu a gente já vai falar do Boas... Ok, eu explicar o filme.
Para quem não conhece, não, 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 não. a gente já vai falando de boas maneiras, tem aqui tem muita coisa interessante para falar, mas eu tenho aqui, escolhi três imagens que são muito marcantes do filme. Filmado em São Paulo. São Paulo, que é a minha cidade natal. Olá pessoal de Que São permite Paulo, aqui saudades. uma galera de São Paulo, pessoal do Saudades Rui, de São Paulo. que vocês podem ver, permite aqui tem uns ambientes, uns visuais muito próprios. A gente já vai falar desse filme, porque este filme até tem umas técnicas interessantes a nível da imagem e da arte, que eu depois vou-te pedir para falar um pouquinho sobre isso, num momento mais geek da conversa. Mas, e agora, se eu conseguir tirar daqui as... Não vou tirar nada, vou deixar as imagens. Estão tão bonitas, vão ficar aqui de fundo. Pau. Pronto, continuando. A gente estava no cinema de género. Sim. E passa. Nada Exato. filme aqui a abastecer. Isso, muito bem. Esse filme é um filme, ele é um filme de lobisomens, digamos, ele atravessa muitos géneros. Um filme queer, lobisomens, ao mesmo tempo uma espécie de... É difícil de resumir. É um filme, como é que eu ia dizer? Um filme queer, Walt Disney, lobisomens, tem muitos efeitos especiais. Foi um filme que me permitiu experimentar coisas que eu nunca tinha tido a oportunidade de experimentar na vida. Todo o tipo de efeitos especiais. Desde o matte painting, tudo que é cromas, essas coisas, claramente, cromas gigantes e não sei o quê, 3D, robótica, maquiagem de todas as maneiras, pá, imensa coisa, imensa coisa. Foi inacreditável para mim. Foi um filme era um filme muitíssimo ambicioso. Eu vou só, desculpa, não sei, tu consegues ver as perguntas que aparecem? Agora tem Consegues aqui ver uma aqui? do Sotero. Soter, pronto, exato. Eu vou abrir uma exceção aqui para buscar esta pergunta do Soter, Sim, porque era uma das coisas que eu queria falar agora. Se pudesse falar um bocadinho sobre o ok, matte painting. ok, ok, Num momento, num parênteses geek aqui da nossa conversa, que vai ter pouco disso, mas ok, num ok, parênteses nerd de cinema, explica pessoal um pouquinho como é que funciona isso do ok. matte e como é que é para ti, como diretor de fotografia, Bom, já agora deixa eu acrescentar. apresentar o Sotero ao pessoal. O Sotero é um excelente diretor de fotografia de muitos filmes brasileiros e muitos de vocês viram o Bacurau, portanto apresento-vos aqui o colega, grande colega. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas nesse filme, como eu estava a dizer. Para começar, os dois realizadores. Portanto, era um filme com dois realizadores, dois. E quando eu cheguei no filme, portanto, que já ia avançada já há algum trabalho, os meus parceiros eram claramente os dois realizadores, que quando me convidaram, disseram, mas somos dois. Eu assim a pensar, oh meu Deus, dois, isto vai ser complicado. Dois realizadores com um filme já é complicado. Acabou por se revelar exatamente o contrário. Foi uma relação incrível e fantástica. Um trabalho inacreditável. O diretor de arte era o Fernando Zuccoloto também. Trabalho incrível. E o Daniel Chaya, assistente de realização. E fizemos um trabalho claramente obrigatório para qualquer filme com muitos efeitos especiais, um extensivíssimo trabalho de preparação. Meses. Não há outra forma. Para se fazer bem as coisas e, sobretudo, porque é tudo muito caro e nós estamos ali a falar de escolher, fazer efeitos especiais ao segundo. Ou seja, nós cronometrávamos, sabíamos que tínhamos de filmar 4 segundos e meio, não podíamos passar aquilo porque isso iria implicar, ou seja, era este nível de preparação. Quanto aos fundos, tivemos a participação de um artista incrível que trabalha em São Paulo, chamado Eduardo Schall, que se ocupou de fazer a arte de todos os matte paintings. Portanto, para quem não sabe, há aqui muito pessoal que não é de imagem a ouvir-nos, o matte painting é uma técnica idêntica, digamos assim, no resultado ao chroma key, mas que era muito utilizada nos filmes lá para trás, antes da existência do chroma key, que era, no fundo, era aquela técnica de pintar num vidro um fundo, meter à frente da câmera e, portanto, a câmera registra o primeiro plano e registra um fundo lá atrás que é pintado no vidro. Era assim que era feito de forma rudimentar nos primórdios do cinema. Hoje já se faz de uma forma um bocadinho mais complicada e o artista desses fundos era o Schall, incrível. Ele trabalha em São Paulo. E a dizer agora onde ele costuma trabalhar é melhor não dizer, porque não tenho certeza se ele continua na mesma companhia. Mas é um artista que eu recomendo. Muitos amigos em São Paulo e muita gente empenhada em que este filme chegasse a bom porto. O filme, de resto, teve imenso sucesso em alguns festivais.
e deu-nos imensas alegrias. É um filme difícil porque é um filme que, de alguma forma, para uma boa compreensão, pede alguma cinefilia. Portanto, quanto mais uma pessoa cinéfila é, mais gosta do filme, penso eu. Mas ainda assim é um filme que atravessa todas as gerações. Ou seja, ele passou assim muito despercebido. Já passou cá em Portugal, passou despercebido. Pá, é pena, porque é um filme fantástico, para além de todas estas coisas, estas questões que já referiste, é um filme que tem uma heroína negra, que é uma coisa incrível, Mas muito essa, pouco vista no... uma atriz portuguesa, a Isabel Zoá, é uma atriz portuguesa que vivia casada com um brasileiro, vivia no Brasil na altura, portanto ela passa perfeitamente. É uma atriz incrível, porque tanto É faz de brasileira fantástico. como portuguesa, como angolana, ela é incrível, incrível. Os atores também são formidáveis. É um filme que eu recomendo bastante. É fácil de agarrá-lo por aí. Há edição DVD em Portugal. Pá, sim, e estas imagens, esta imagem aqui, por exemplo, ao fundo, eu não sei se algumas dessas imagens que eu saquei aqui têm alguma coisa de mágico, mas acho que não. Eu sei que é uma imagem Hum, olha, muito vista, que é aquela do shopping center, é, olha, que é o pena shopping porque todo. pronto, se houver um dia que haja uma próxima, eu tenho muitos destes planos, o com e o sem. Ou seja, É, antes pá. da composição. É pá, não era fantástico. Tem Manda-me isso muita, por tem muito mail trabalho. agora, manda por mail que eu ponho aqui. É pá, agora não consigo. Tenho que Ah, andar à procura. fraco, Mas tem, tipo, com um fraco. monstro, estás a ver? Só com um monstro, Sim. com a criança, com as bolinhas, com o fato verde e com as bolinhas. Pá, fizemos imensa coisa dessas, Outro percebes? ator incrível, esse O garoto miúdo, o é miúdo é incrível. fantástico, Sim, fantástico. sim, sim, sim. Bom, mas então, olha, quem ainda não viu, que vai ver Boas Maneiras, que é um filmaço do cacete. E eu não sei se alguém, depois a gente fala, se alguém tiver mais alguma pergunta concreta sobre o matte painting, no fim, a gente, quando abrir a parte das perguntas, eh, será muito bem-vindo. Então, continuemos? Sim. Continuemos, então. A gente falou agora aqui do João Pedro Rodrigues, não é? Que é o realizador do Fantasma. Olha, estão aqui a dizer que está no E, filme. Aqui uma olha, legenda. boa, está no filminho. Boa, está fácil. Boa. O filminho tem muito cinema português bom. Aconselho, quem não... Yeah, Não sei se a pandemia vai, se a quarentena vai continuar ou não, mas no filminho está Boas Maneiras. Eu vi também no filminho, acho que até já vi aqui, o Mosquito, não sei se já vi quem já viram, já viste o Mosquito? não, Do João Nuno. Pá, sim. Pá, fantástico, quero muito ver. filmaço do É daqueles cacete. assim, não, eu quero ver isto bem, não posso ver isto de qualquer maneira. Entretanto, estou a deixar passar. Não, mas aproveita que ele está no filminho e pá, Sim, sim, assim, sim. é melhor ver, é melhor ver no Nokia 3310 do que não ver, meu. Porque o filme é mesmo É, sim, sim, muito, de muito, muito, certeza muito que interessante. já trabalhei, fiz Bom, boas feito coisas aqui. com o João Nuno também. Pá, fizemos um trabalho inacreditável aqui há uns anos na Bolívia, fomos para o Salar do Uyuni, pá, fizemos um videoclipe, pá, fogo, fantástico, com o João Nuno, pá, incrível, incrível, incrível. Grande realizador, João Nuno. Quase teve para aparecer aqui nas fotos de vocês lá no Bolívia, Fotografia do Adolfo mas Veloso, já agora que estamos a falar do Mosquito, já agora, no estou a falar Mosquito do colega, fotografia do né? Doce Phillips, que eu falei, ele apareceu Exato, aqui. já Eu acho agora, que ele o apareceu nosso aqui colega mais. brasileiro. Nosso colega brasileiro da IP, do Filoso, pá, a fotografia do Mosquito, inacreditável. Filmaço do cacete. Mais uma Yeah. vez, olha, esta coisa do filminho, este live que sirva pelo menos, se não serviu para nada, serviu para o filminho. Pessoal, vão ver o filminho e vão conseguir lá ver o Mosquito e Boas Maneiras, dois grandes filmes olha, de fotografia da IP. Pau, fica o plug. Então, voltando aqui às cábulas. A gente falou do João Pedro Rodrigues, né? Do Fantasma. Vamos sair aqui E o que eu fui ver aqui? Eu fui dar uma olhada aqui no teu IMDb e, pá, e o João Pedro Rodrigues tem uma particularidade que ele não consegue ficar muitos anos sem filmar contigo. Então, vira e Uhum. mexe, João Pedro Rodrigues filma com o Rui Poças. Como o João Pedro Rodrigues, Vicente Alves do O. Sim. Como Vicente Alves do O, Miguel Gomes. Então, pá, só estes três aqui representam quase o teu princípio do século XXI de cinema nacional. Entre o JP, entre o João Pedro, o Vicente e o Miguel, eles têm quase a história partilhada do Rui Poças, até durante aqui os primeiros 10 ou 15 anos. Pá, para além destes três nomes, certamente há aqui outros que me escapam, em que temos que falar da questão das parcerias, não é? Uhum. Porque então, agarrando nestas três como exemplo, que acho que são três realizadores portugueses, pá, muito importantes, com quem tu já tens um corpo de trabalho muito significativo.
O que é que elas têm de comum, o que é que elas têm de diferente, o que quiseste Uhum, dizer sobre elas? ok. Bom, é um lugar comum dizer isto que eu vou dizer, mas é sempre, não há como não dizer. O nosso trabalho como diretor de fotografia é sempre um trabalho de parceria. Claro. Aliás, o cinema é uma arte contributiva, portanto. E estarem aquelas 20 pessoas, que é o Manel, o Joaquim, o António, não sei o quê, é uma coisa. Mas se mudares o António e pões a Beatriz no lugar do António, já é outro filme. Pronto, e por aí fora. Isso, partindo deste princípio, não, não há muito por que explicar. Não precisa de muita explicação, entender que, para se fazer entender que o filme é sempre o resultado de parcerias e de conjuntos e de químicas entre pessoas, etc. Num determinado No, contexto, não é? no caso, estamos a falar da parceria na questão da reincidência, não é? Sim, Uh, claro, claro, sim. claro. Agora, o que é interessante para mim na reincidência é que depois, o que é que tem esta coisa? Que é, duas pessoas são as mesmas pessoas, só que o que é giro, tal como no cinema, onde existe uma timeline, a vida também tem o seu timeline. E, portanto, quando duas pessoas que já se encontraram no passado se voltam a encontrar para fazer outra coisa, já não são as mesmas pessoas. E, portanto, vais encontrar duas pessoas que ganharam uma coisa, ganharam a possibilidade e a facilidade de comunicarem entre elas, não é? De conseguirem chegar de uma forma harmoniosa a qualquer coisa de criativo juntas. Portanto, já têm esse potencial, conhecem-no e estão prontas a fazê-lo de novo, mas já não são as mesmas pessoas. E, portanto, o que tu tens ao longo dos anos, na questão das parcerias, penso eu que isto é transversal a qualquer dupla de realizador e diretor de fotografia. É que nessa timeline, a cada novo encontro, nós estamos cada vez melhores e cada vez podemos fazer coisas mais ousadas e mais doidas porque a comunicação há de funcionar cada vez melhor. No caso, por exemplo, com o João Pedro Rodrigues, chega ao ponto de, por exemplo, a preparação do filme que nós fazemos, epá, não é aquela coisa que muita gente possa pensar. Porque estamos muitíssimo afinados por várias razões, porque temos gostos parecidos, porque nos conhecemos bem, porque não temos merdas e porque somos muito económicos. Quando a gente fala, é aquilo que interessa, não estamos aqui a perder tempo com balelas. E isso penso que se passa um bocadinho com todas as parcerias que funcionam bem. Uh, de resto, é isso, é uma química. É uma química. Há uma coisa muito interessante em relação a nós, técnicos em geral, e aos diretores de fotografia em particular, que é, epá, nós estamos, pronto, tentamos, nós estamos sempre a trabalhar. Ou seja, assim, grosso modo, um diretor de fotografia, de ficção, está continuamente a fazer, não sei quantos filmes é que por ano é que faria, mas faz 2, 3, 4, 5. 5 Rui, é Rui difícil. deixa-me só interromper, só uma coisa muito rápida. Olha, eu estou Diz. aqui a ver no Instagram e a gente vai cair. Falta aqui alguns Ok, segundos para acabar o live. Bora avisa acabar o pessoal. e. Pessoal, então é assim, eu vou pôr aqui o live abaixo porque está a acabar o nosso tempo do live. É o tempo do Rui mastigar o catering. O Rui está ali no catering. Assim que o Rui acabar, vamos só pôr isto abaixo, temos 15 segundos. Vou pôr isto abaixo e vou chamar aqui o Rui outra vez, com licença. Até já. Até já. Seja bem-vindo. Ok. O JP mandou aqui uma mensagem a dizer que estava pronto para entrar. Já estava aquecido, já fez alongamento, já estava pronto para Espetáculo, entrar. assim é um grande profissional. Está sempre pronto. Não, por acaso não mando, é mentira, era só para pôr aqui uma pressão. E nós estávamos, quando isto acabou, nós estávamos a falar do que Das era? parcerias, né? Das parcerias. Quando o diretor É de isso. fotografia, quando o realizador, a relação dos filmes que um diretor de fotografia faz em relação aos filmes que o realizador faz, né? Acho que era por aí que tu Sim, estavas a estava a ir. dizer. Queria dizer também uma coisa que toda a gente sabe, mas é interessante também. Que é. Nós trabalhamos com muitos realizadores, portanto, e é natural, com esse manancial de experiências, que estamos também sempre a crescer e a aprender coisas novas e a experimentar coisas novas. Que a cada encontro também é natural que as vamos trazer e, portanto, de alguma forma, todos nós técnicos de cinema traficamos as experiências que temos uns com os outros. E isso, daí beneficiam também os realizadores, porque, claro, eu, cada vez que vou fazer um novo filme com o João Pedro Rodrigues, já fiz 20 outros filmes. E, portanto, posso trazer propostas de coisas que já experimentei, não sei o quê, podem ir no sentido da eficácia, podem ir no sentido mesmo da criação. Bora lá experimentar aqui uma coisa e não sei o que. E quantas vezes não fiz
quer no cinema de ficção, mas também, inclusive, a usar a própria publicidade, para usar alguns projetos para fazer algumas experiências que me vão servir depois para mais tarde, para outros filmes. Eu acho que todos nós já fizemos isto, não é? Assim, tipo, peraí, ando aqui a pensar nisto, será que funciona e tal? Olha, se calhar é um bom filme esta curta, vou experimentar, porque para ver se isto funcionar assim e tal, não sei o quê. E estamos sempre a fazer essas coisas, não é? Exato, até porque a ideia de escolherem-te para fazer um filme como diretor de fotografia baseado, epá, olha aquele filme que tu fizeste, faz isso outra vez. Esquece. Não é uma coisa muito apelativa para ti, eu imagino. Não, nada, zero. Pá, já me aconteceu muito. Aliás, começou logo, já no Fantasma. O Fantasma era assim, quantidade de pessoas que me vinham pedir para aplicar a mesma receita para os filmes deles, que eu tive que recusar, dizer, pá, não, porque o teu filme é uma coisa, isto é outra. Isto foi inventado para este filme. Ah, mas essa magia de fazer um filme com uma equipa pequena e sem luzes, como é que é? Assim, não, meu. É para esse filme, não é? E isso por um lado. Depois por outro lado, não, a mim não me interessa. Nunca tive esse perfil de inventar uma técnica ou de fazer assim, como Uma um fórmula, cozinheiro, não né? é? Uma fórmula, invento-me um prato e depois está sempre a fazer esse prato. Não me aborrece-me. Não, assim, já não vejo assim as coisas. Um inventor de pratos que depois se podem aplicar noutras cozinhas e noutras mesas. Não vejo assim. E depois está fora de questão, não me vejo a fazer isso. Não, não, não me interessa. Aborrece. E até porque, se nós olharmos aqui para o teu trabalho com o João Pedro Rodrigues, pá, do fantasma para o ornitólogo, não conheço filmes que são mais diametralmente opostos do ponto de vista, não é? Um noturno urbano para um filme luminoso Sim, sim, da natureza, não é? Então sim, sim. é Curiosamente eles justo tocam-se dizer esses que o dois que. filmes. Eles Sim, é tocam-se, é verdade, giro. Fazem uma mas volta. é justo dizer então que o João Pedro volta a convidar para fazer um filme com o ornitólogo. Pá, não tem nada a ver com nenhuma questão de técnica ou de. Não, vamos lá ver. Agora, aproveitando fazer o exercício. O João Pedro, outro realizador, outra combinação qualquer. Mas É só aproveitando porque a isto. gente começou com o João Pedro, só por Claro, causa do claro. fantasma. Só. Mas assim, admitindo que hoje íamos fazer o Ornitólogo, que já foi feito há 3 anos ou 4. Se hoje fôssemos fazer esse filme, não era aquele filme, era outro filme. Não é? Uhum. É fixe admitir isso. É dizer, abraçar isso, essa ideia. Com as mesmas duas pessoas numa outra circunstância. Porque já não são, aquelas pessoas já não são as mesmas. E depois não são aquelas como a equipa. E portanto, e as circunstâncias, etc. E vamos por aí fora, né? Mas pegando só nessas duas pessoas, aquelas duas pessoas já não são as mesmas pessoas. Porque entretanto, eu já fui a 40 museus depois daquilo, o João Pedro já viu 800 filmes, percebes? Já pensamos mil e outras coisas, mil e uma outras coisas, e o nosso encontro vai ser diferente. Portanto, aquilo que vamos trazer que iríamos trazer para esse filme, feito hoje, seria outra coisa. Quer dizer, na época ele veio o El Greco, não é? Para o ornitólogo. Se calhar hoje não era o El Greco. Se calhar hoje até podia ser sei lá, o Wilson. Não sei. Então, bora agarrar aqui então neste conceito. Eu tinha aqui na cábula parceria, vou arriscar parceria porque, bom, a gente já falou, né? Este é um trabalho que assenta em 300 parcerias, não é? Assim é uma Yeah. coisa bem. Trabalho assente na equipa, mas vamos falar nesta coisa da reincidência. Mais perto da câmara, tu procuras essa reincidência com elementos chaves da tua equipa ou com Uhum. pá, um assistente de imagem, um gaffer, um colorista, ou se Sim, há coisas que tu procures que façam parte dos seus filmes, sim, regularmente. sim. Bom, há muita coisa a dizer sobre isso. A constituição das equipas, no caso das equipas de imagem, e eletricidade e maquinaria, por aí fora, para mim, penso eu para toda a gente. Há duas coisas principais na escolha dessas pessoas. Uma é claramente o profissionalismo dessas pessoas, portanto, à partida, queres-te rodear das pessoas que desempenhem bem as suas funções, mas depois há todo o lado humano da coisa. E, portanto, a mim não me interessa absolutamente nada trabalhar com pessoas que são o supra-sumo da sua área, mas que são os grandes animais.
que não se sabem comportar, que são mal educados, que são. Isso não me interessa absolutamente nada. Portanto, isto para dizer pela negativa. Portanto, interessa-me o contrário. Portanto, isto já te dá um bocadinho o tom daquilo que eu queria falar. Porquê? Primeiro, porque o ambiente do trabalho para mim eu acho fundamental. Nós passamos, nós passamos grande parte da nossa vida no trabalho, não é? Uma parte substancial, muitas horas. Por outro lado, no meu ponto de vista, quanto melhor ambiente houver numa equipa, melhor será o resultado também. Portanto, até mesmo por isso, me parece indispensável que isso suceda. E depois, eu pessoalmente tenho a ilusão, pelo menos, de que sou uma pessoa que tem uma tendência também a tentar escutar os outros. Portanto, estou a falar de várias funções, ou seja, a mim convém-me, dá-me jeito, se eu quiser falar assim, vou falar assim, se calhar dou menos graxa. A mim dá-me jeito que a minha equipa esteja comigo, esteja também interessada e motivada, ao ponto de me dizer assim, Rui, isto acontece muito. Por exemplo, vamos imaginar, a primeira assistente de câmara está ao lado da câmara e diz assim, olha lá, mas reparaste que a maquiagem não está muito bem, já viste que tem ali não sei o quê. E eu não reparei até esse momento, porque estou ocupado com outras coisas, estou a ver mil e outras coisas, não reparei. E ela faz-me notar uma coisa que eu depois vou chamar a atenção e que é importante para o meu trabalho. Por exemplo, Uhum. são pequenas coisas, ou seja, se eu quiser inclusivamente ser calculista, interessa-me muito, é do meu interesse, que as pessoas que estão a trabalhar comigo, estamos juntos, estejam motivadas e tenham também a vontade de participarem. E quando eu digo isto, de fazer notar coisas, digo também do ponto de vista criativo. E são incontáveis os exemplos, para dar um exemplo teria que agora pensar um bocado, mas são incontáveis os exemplos de coisas fundamentais que eu fiz em alguns filmes, que eu devo, a muitas pessoas. O clássico é ao gaffer, ao chefe eletricista. Muita coisa que está lá e que as pessoas dizem, uau, fantástico, não sei. Aquilo veio do meu chefe eletricista. Não fui eu que acordei com uma grande ideia, não sei o quê. Quer dizer, muitas vezes nós estamos à procura, é uma coisa de erro e procura, né? Erro e sucesso e não sei o quê, e muitas vezes também eles, os gafas, né? Porque já fizeram não sei quantos outros filmes, como mas não sei quantas outras pessoas, têm a solução ideal para ti e têm também cabeça, dão sugestões que são fantásticas para aquilo que estás à procura. E por aí vai, não é? Portanto, nós, diretores de fotografia, temos um relacionamento com os realizadores de um tipo muito parecido, muitas vezes, que tem um chefe eletricista connosco. E por aí vai a cadeia. Uhum. Portanto, essa coisa de repetir equipas e não sei o quê, tem assim um grande bolo onde eu meto isto tudo. A coisa humana, fundamental. Outra coisa fundamental para mim é a ética no trabalho. Ou seja, não faz sentido, é uma grande parte da nossa vida está ali, é a nossa profissão, mas também é o nosso hobby o cinema. É a profissão, é o hobby, é tudo, a gente respira aquilo. Se não temos uma posição, uma postura ética no trabalho, na maneira como nos relacionamos com as pessoas e com o que estamos a fazer, que raio de vida é que estamos a ter? Então, isso para mim também é super importante. E não me interessa trabalhar com pessoas que não têm ética. São as primeiras a dizer, a quem eu digo, se eu souber de antemão, já fui enganado muitas vezes, digo assim, não, acho que não. Ou então não chamo, ou então não sei o quê. E já recusei algumas coisas, porque não me cheirou bem, vim embora, porque não quero. A vida é curta. E pronto, já me estou a afastar Não, do tá, tema, pelo mas contrário, acho que estás a ir ao cerne da questão. É que é mesmo isso. Então eu vou agarrar nestas tuas palavras agora, da questão da ética e da forma de estar na vida, da forma de estar no trabalho. E queria levar um pouquinho só mais à frente esta história das parcerias e da reincidência. Estou aqui à procura de umas imagens que eu. Porque, sobretudo noutros departamentos em que a decisão de composição da equipa não tem nada a ver contigo, acabam por haver reincidências. E acabam por haver, quase como se há um certo vibe que atrai um certo tipo de técnicos e que há um certo tipo de técnicos que atrai um certo tipo de realizadores, etc. Então a gente vou levar um pouquinho mais a fundo esta coisa das parcerias ok. e da ética e da forma de estar no trabalho e no cinema. E eu acho que não vale a pena nós falarmos sobre a tua carreira sem falar nesta. Ok, 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 ok. Sim, Não sim, é? sim. O grande Eu acho que irmão, o meu irmão.
Não, é porque esta questão da forma como a gente aborda o trabalho, como o trabalho, né, e como o trabalho chega até nós e o que é que a gente faz com isso, pá, acaba por ser transversal um pouquinho na tua vida. E eu vou agarrar nesta tua deixa e levar mais para a frente. Mas, por exemplo, pá, por alguma razão há por tu e o Vasco acabarem por estar algumas Sim, vezes não é, sim, partilharem platôs sim, em que, pá, claro. Bom, deixa-me só dizer, percebes? E dizer uma agora, coisa. Nós não escolhemos trabalhar juntos. As pessoas convidam-nos porque é o que querem eu estou ver a dizer, é juntos, o Kismet, não é? não é? Há aí vários fatores do universo que faz com que. Exato, Blues Brothers, diz o JP. Exato. Essa forma de estar leva que. Certo, não é? Quando o gajo faz uma equipa, aquilo não é só uma Sim. questão não é, dos Com, IMDBs e dos. com, com o Vasco há um problema com o Vasco. É com o Vasco, que é nós estamos a filmar e depois acaba o dia de trabalho e continuamos a falar os dois e vamos para a cama e ainda vamos falar. Então, se estivermos a viver na mesma casa, no mesmo hotel, ainda estamos ali o dia todo a falar e disto e daquilo. É uma canseira. É fantástico. Mas é uma canseira. Trabalhar com o Vasco. Pá, eu achei, esta aqui vamos aproveitar então aqui a tónica do Vasco e, mais uma vez, outros elementos da equipa em que pá, que tu não tens controle nenhum, mas que acaba por ver uma relação muito próxima, é o casting. E eu fui aqui ver o historial do teu trabalho, pá, e tu, vez e outra, vais parar em filmes em que está um dos meus atores favoritos, cujo nome eu não me atrevo a tentar reproduzir em público, não vá cometer aqui um crime lesa Eu pátria, posso dizer, mas Mateus Nastergal. Naster, exatamente. é um nome belga. E Grande ator, achas que a gente grande ator. é fantástico, formidável. É Estou grande ser aqui humano. em pulgas para ver aqui o dos Anjos. O Mateus é dos poucos atores que já me pôs a chorar várias vezes. Epá, é incrível. É é um ator gigantesco, gigante. E vale a pena vê-lo no teatro também. Epá, eu não sei o que é que é dizer sobre o Mateus, que ele é tão grande, não sei. Entretanto, ficamos amigos, né? Então eu faço uma pergunta concreta para ajudar aqui. Olha, o Duarte Grilo a dizer que o Duarte Grilo pensava que estamos a falar dele. Quase, 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 Duarte. Eh, em relação a esta tua relação com o Mateus, mais uma vez, esta reincidência nos trabalhos são vários filmes já que vocês têm juntos, não é? Sim, Recentemente o Zama, que a gente já vai falar do Zama, e eu não sei se já sei o nome, mas o Clube dos Anjos, eu não sei. baseado no romance do Veríssimo também, que se não me engano será o protagonista. É, é, Um dos é o vilão, no é o caso. vilão, o mauzão. Melhor ainda. E, exato. Então, como é que esta reincidência influencia o vosso trabalho juntos? Ok, Ou se influencia, ou se ajuda, ou percebes? ok, ok, Já, ok. já há uma linguagem não é? Que já Olha, não tem que ser. olha, Sim. talvez te responda assim de uma forma um bocadinho mais genérica em relação aos atores, que é, eu penso que da mesma forma que tu tens uma relação com a tua equipa, como diretor de fotografia, tens uma relação com a tua equipa que está contigo para fazer um trabalho barra técnico e artístico e te ajuda a fazer, portanto, é um grupo de pessoas que te ajudam a levar uma visão até um determinado sítio. Por trás da câmara, tens as pessoas que estão à frente da câmara, que são, a maior parte das vezes, são atores profissionais. E acontece que muitas vezes o que tu sentes é uma empatia maior ou menor, porque são pessoas, né? São seres humanos, etc. Por um lado. E por outro lado, há também atores, portanto, isto vai nos dois sentidos. Há atores também que têm um entendimento que eles, quer dizer, não é que eles estejam a fazer um trabalho, há ali uma câmara que eles está a filmar, mas que há um diálogo, um trabalho de conjunto entre a câmara ou estas pessoas que aqui estão, e a luz, e isto, e aquilo, e aquilo outro, e o seu trabalho. E essas pessoas que têm esse entendimento e essa facilidade, etc, de lidar com isso, também nos usam, tal como nós usamos os atores. Usamos a fotogenia deles, isto, aquilo, aquilo outro. Ou seja, isto para explicar de uma forma um bocado bruta aquilo que eu penso em relação ao trabalho da fotografia com os atores. Tirando a fotogenia, isso é um assunto à parte, o que nós estamos a fazer no cinema de ficção
por um lado, a contar uma história, mas estamos, sobretudo, a lidar com emoções. Estamos a fabricar emoções, não é? Estamos a tentar fabricar emoções nas pessoas que veem a história. Epá, a matéria-prima que está à frente da câmara, mas epá, e é a principal. É aquela que Rui, espera aí. veicula Rui, só um a minuto. Só um palavra. minuto. Ok. Yeah. Nós perdemos-te aqui um Estava a segundo. dizer, Houve aqui um problema de ok, transmissão. ok. Estava a dizer que os atores, regra geral, são, vou-lhe chamar assim, a matéria principal que está à frente da Câmara, que tem que ser tratada. Porque são eles que veiculam, para já, a palavra, ok? Fundamental. E depois, são eles que permitem também efeitos como o efeito de identificação. Portanto, nós quando vemos uma história identificamos com o que está a suceder, com a situação, com o personagem, com isto já me aconteceu a mim, se eu tivesse... Ou seja, fundamental. Portanto, se não há ali um trabalho, se o ator não consegue fazer isso, se o personagem, se todos nós não conseguimos fazer isso, perde-se a ligação. Quanto mais conseguimos fazer isso, mais ganhamos a ligação. Portanto, estamos a tentar fabricar todos juntos uma quantidade de coisas. E, lá está, uma vez mais, as emoções. Epá, então, se nós conseguirmos andar de mãos dadas, e agora estou a falar do trabalho do diretor de fotografia, que pode ser o operador de câmara, pode ser não sei o quê. Se nós conseguirmos fazer isso, dá-se magia. Dá-se magia. Epá, porque vivemos juntos. Agora, se estamos de costas voltadas, não funciona. Há atores que são inacreditáveis em muitas coisas. Já vi muita coisa na minha vida. Vi atores, por exemplo, que vão às marcas, estou a falar de marcas de luz, ou, para quem é de teatro sabe o que é que eu quero dizer também, portanto, e vão a uma marca no espaço e aterram naquela marca no momento certo e não sei o que é que está combinado. São incríveis do ponto de vista técnico, por exemplo, mas, por exemplo, não são tão, digamos assim, podem ser até mais frios no relacionamento com a equipa. E isso acaba por se refletir no que está a acontecer. Mas quando sentes um calor e uma cumplicidade entre as pessoas que estão a fazer o filme, nomeadamente o primeiro anel, ou seja, o operador de câmara, o assistente de câmara, o PRX, as pessoas que estão ali à volta do ator, quando há ali uma dança, quando há um amor, quando há uma identificação, há momentos que não, é incrível o que sucede. É incrível o que sucede. E os atores só têm a ganhar com isso. O Mateus é um desses profissionais. Inacreditável. Tenho tido a sorte de trabalhar com alguns. Depois, claro, que há atores que têm metodologias diferentes. Já fiz, sei lá, recentemente fiz filmes com... Olha, fiz um filme, que é o Frankie, que tem atores galácticos de várias partes do mundo, mas que tem um irlandês, um americano, um francês, um belga, e cada um deles tem uma escola, digamos assim, de preparação do personagem, etc, etc. E é muito interessante também ver isto nos atores. Tal como nós, diretores de fotografia, falamos em estilos, aquele tem um estilo de luz, aquele tem outro estilo de luz, aquele tem outro estilo de luz, os atores também têm escolas diferentes, né? E realmente é um mundo fabuloso para quem está do lado de cada câmara. Não só assistir ao trabalho dessas pessoas, mas sobretudo andar de mãos dadas com elas. E acho interessante estás a falar da relação com os atores. Se calhar não é por acaso aquilo que tinha falado no início. Houve uma altura que eu era muito interessado na questão dos atores. Fiz o primeiro ano do curso superior de teatro. Interessava muito o trabalho de ator. Nunca fui ator, aliás, fui ator naquele filme que a gente falou há bocado. Não é uma coisa que me interesse como profissão, mas que é eu continuo a sentir uma grande emoção a ver um bom trabalho de ator. No platô, né? Não só em casa, mas também no platô. E, então, moving on. Queria aproveitar então essa dica desta conversa, esta relação, esta conversa que a gente iniciou com a história das parcerias, com os realizadores, com os colegas, no caso a gente falou aqui do Vasco, do Mateus e com outros colegas técnicos que a gente não mencionou aqui nenhum, mas de certeza que eles sabem quem são, não é? Sim. E queria levar aqui para um outro lado da tua vida, que não é essencialmente o lado de trabalho. Eu vou ilustrá-lo aqui com duas fotos muito rápidas. Uma delas será esta. A tua relação... Olha, isso sou eu com o Leandro. Cruel Instagram. Pá, eu vou tentar tirar aqui... Faz um Felipe.
epá, eu tô neste caso aqui a preencher uns sapatos muito, muito, muito grandes e muito, muito, muito importantes que, pá, dos quais eu não sou merecedor. Mas, bom, eu vou tentar fazer aqui um flip, ver se a malta consegue ver quem é que é. Está para ver? Não, mas pronto, quem não sabe quem é não consegue descobrir. Então, mas Mas Rui, sim. fala então um pouquinho. Não, não, mas tu ias lançar uma pergunta, não é? A pergunta é, pronto, nós estamos aqui contigo e com o senhor Noam, não é? Sim, o nome Chomsky. Com O o João tio Pedro Noam Rui já o Chomsky. topou. Não. O Rui já topou, obviamente, o tio Noam, Sim. Manufacturing Consent e outras coisas. E Epá, o vou juntar Chomsky, sim. também. Espera aí, Vai, vou só vai, juntar outra. vai. Eu quero que fales do Chomsky, obviamente, mas eu vou aproveitar e vou lançar também o Henrique Dias Brasil. É o Chomsky, sim senhor, bom trabalho. E esta foto, pau, que tem. Parece que eu estou na fotografia com vocês, espera aí, olha. Eu estava lá. Eu estava lá Como é que também, se chama espera aí, bem. aquele do Porto? O emplastro. O emplastro. Muito bom. Então, é assim, estas fotos estão aqui de um contexto que é fora do contexto de trabalho, que elas não aconteceram no contexto de trabalho, né? Mas isto aqui reflete aqui um lado da tua Sim e não. personalidade, da tua Sim e vida, não. Sim e não. Sim. que sim, mas não tendo no contexto de filmagens, claro, Hum, propriamente dito, isto não. não é uma foto de Não. Platão, não é? Não. A tua procura destas pessoas e destes encontros reflete aqui um lado da tua personalidade e da tua vida, que informa tudo o que tu fazes, inclusive o teu trabalho em cinema. Sim. Sim. E tendo esta introdução, eu queria dar, achas que podes falar um bocadinho sobre estes encontros, o que é que levou a que eles Bom, acontecessem, como é que... bom. E depois É, sobre as pessoas e os encontros em particular, se és para aí virar. ok. Ah, pá, o que é a dizer sobre isso? A pista que tu estás a dar, eu penso que já toquei nela um bocadinho, que é a questão da ética de vida, né? Quer dizer, o trabalho não é separado para mim. Portanto, aquilo que tu és na vida também se reflete naquilo que tu és no cinema e vice-versa, etc. Ou seja, todos nós temos uma posição política no sentido abrangente, na vida. Epá, se estás no cinema de uma forma consonante com aquilo que tu és, parece-me que é a melhor forma de viver. Ou seja, tu não podes ser uma pessoa fantástica, não é? E na profissão és um grande animal e um explorador pá, sei lá, pronto. Eu penso que isso não merece muita explicação e há sempre uma relação. Uma coisa interessante em relação, por exemplo, a estes dois cromos carimbados da minha coleção que tens aqui, penso que, pronto, eles refletem uma coisa que tem a ver com, se calhar, com uma característica que eu tenho, que é, sou uma pessoa com muita sorte na vida, está-me sempre a acontecer, mas também a sorte põe-me a jeito. Ou seja, se eu quero estar com aquela pessoa, eu sei que mais cedo ou mais tarde isso vai suceder porque eu me vou pôr a jeito porque vai surgir uma oportunidade, não sei do que era. Isso acontece-me e está-me sempre a acontecer. A verdade é que, de alguma forma, não só na profissão como na vida, sou um pouco um aventureiro, ou seja, lá está, ponho-me a jeito das coisas sucederem. Muito lá para trás sempre fiz viagens do género. Quero ver os tipos que se crucificam nas Filipinas. Então lá fui eu para as Filipinas vê-los. Opá, não fico à procura deles, um dia hei de ir. Não, pego em mim e vou. E pá, eu sempre fiz isso. E portanto, não sou muito de ser assim uma pessoa fascinada por figuras públicas e não sei o quê, mas tem alguns cromos. E dois dos cromos com que eu gostava de conhecer na vida, conheci-os. Pá, por razões diferentes e por casualidades diferentes. Eu ia dizer uma coisa que me parecia mais interessante, já me estou a perder. Para fazer as coisas já me esqueci, já me perdi. E no cinema é a mesma coisa, ou seja, quando falam para fazer um filme e não sei o quê, não o que me interessa é estar na zona de conforto. Pronto, no fundo é isso, que é o que tem interessante estas duas pessoas que aqui estão. Estar na zona de conforto não é interessante. Interessante é estar sempre a questionar. Ora, esse questionamento constante, diário, cotidiano, tem que te acompanhar fora da profissão, dentro da profissão, a cada passo, onde quer que tu estejas na vida. E depois a vida oferece-te coisas. Com o Chomsky aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava com uma realizadora com quem fiz um filme sobre a Hilda Hilst. Por exemplo, a história da Hilda Hilst e desse documentário dá para falarmos agora aqui 2 horas. E
e a certa altura decidimos fazer uma pausa no trabalho e vamos a uma padaria onde costumávamos ir e onde costumávamos encontrar o Tom Zé, músico. E às tantas, estamos quase a chegar à padaria, assim, olha, lá vamos nós vamos ter com o Tom Zé. E estamos assim a entrar na padaria e vejo uma camisa azul que eu já conhecia muito bem e um cabelo branco. E só me sai assim, que se foda o Tom Zé. Temos o Chomsky. E o Chomsky estava a acabar de entrar na padaria e acabamos por lanchar com o Chomsky. Não andei à procura do Chomsky, mas acontece que o Chomsky, fiquei a saber, é casado com uma brasileira que tem uma casa em São Paulo. Epá, foram lanchar à mesma hora. E daquelas poucas pessoas no mundo que eu gostaria de conhecer, acabou por suceder por uma casualidade assim. Muitos anos atrás, quando comecei na profissão com o Fernando Matos Silva, com o José Luís Carvalhosa, etc, etc, houve uma coisa muito interessante que penso que também sucedeu com o João Ribeiro, que foi houve uma espécie de vacina que nos foi inoculada pelo facto de irmos aos festivais e falar com os atores e os realizadores e não sei o quê. Foi muito cedo, desapareceu qualquer motivação em achar que uma pessoa famosa ou mais conhecida, não sei o quê, está num degrau superior ao comum dos mortais. Isso foi muito interessante. Devo também mais uma, ao Fernando Matos Silva, ao José Luís Carvalhosa e ao Manuel Costa Silva, que foi também uma pessoa que nos recomendou a essas duas pessoas. Porque, entre outras coisas, como seres humanos, nos deram, falo por mim, não posso falar pelo João, mas me deu a oportunidade de fazer desaparecer fazer desaparecer esse fascínio tonto das pessoas, uau, e não sei o quê. E o que interessa, na verdade, é aquilo que elas pensam, aquilo que tu podes trocar com elas. Devo dizer que estas duas, o Chomsky e o Mujica em particular, o Mujica foi espetacular. Com o Mujica foi, pá, ouvir o homem às tantas numa conversa, a certa altura, a repetir o mesmo discurso que todos nós conhecemos sobre o ser humano, de onde veio, para onde vai, o que é que nós somos, não sei o quê. E já conhece aquele discurso, que é muito, muito interessante de resto, né? Do tempo, o que é o tempo, compramos o tempo, compramos a vida, não é? Mas ver um homem daquela idade, o fogo, o brilho que tem nos olhos, quando ele te olha assim, nos olhos, uma pessoa daquelas quando te olha nos olhos, epá, é outra coisa, meu. É mesmo outra coisa. Não tem nada a ver. E porque tu perguntaste uma coisa, ele responder-te a ti. Qualquer coisa que faz sentido, que vai de encontro à tua pergunta e para te ouvir e faz um diálogo. Um homem que não precisa, que já não tem obrigatoriedade de fazer diálogo nenhum. Isso é o que conta. Não o cromo carimbado. Quer dizer, estou a perder-me aqui na conversa porque me entusiasmo bastante com esta coisa. Mas assim, em conclusão, acho que sempre tive assim muita sorte na vida. Assim, fui parar a sítios e conheci pessoas que, epá, e ainda hoje me sucede, que me estão constantemente a ajudar a questionar o mundo. Ótima resposta. Mais do que... Desculpa. Não, foi ótimo, mais do que... Pá, até vou dar um segundo para ela respirar aqui um pouquinho a resposta, que foi tão boa. Acaba de comer a tua uva. Eu vou olhar aqui para a minha cábula e ver quando é que a gente vai a seguir. Nós estamos aqui, não é? Lembrando, a conversa com o Rui Poças, AIP, e a gente já vai falar sobre isso mais no fim. Mas, se a gente olhar aqui para o teu... Mais uma vez, recorrendo aqui ao teu IMDb, os primeiros 10 anos do século XXI foi a consolidar aqui deste espaço no cinema nacional, os primeiros 15 anos, digamos assim, não é? Saltando estes realizadores que a gente já falou, entre estas parcerias que a gente já falou. Mas se a gente avançar agora para 2015, mais ou menos, a gente, por pouco, podia estar a falar com o Rui Poças, AIP, ABC e ADF. Não é? Porque houve aqui uma altura, corrijo-me se eu estou errado, terá sido por volta de 2015, que a tua carreira deu mais uma guinada interessante e te levou para uma temporada que continua até hoje de cinema latino-americano. Na América do Sul, sim. Na América do Sul. Então, fala um pouquinho, como é que acontece essa primeira chamada, como é que foi esse primeiro convite
E alguma coisa que te lembres que vale a pena mencionar dessa altura? Epá, tinha tudo para correr mal, porque deitei logo tudo a perder na primeira vez que me convidaram para um filme, no caso foi no Brasil. A certa altura, uma produtora que é a Vânia Catânia, do Rio de Janeiro, Bananeiro, não é? Bananeira Filmes, entrou em contacto comigo, eu não a conhecia, para me auscultar, a saber se eu estaria interessado em fazer uma longa-metragem que ela estava a preparar, que se ia rodar muito em breve, etc. E eu disse sim, sim, porque não e tal. E ela então o argumento, o guião desse filme para ler e ficamos de falar daí a 2 dias. E pronto, eu lá li o argumento. Quando voltamos a falar, ela pronto, muito nervosa, e não sei o quê, queria saber a minha opinião. Epá, e eu não conhecia bem os modos, porque há uma grande diferença há muitas diferenças, mas nós falamos a mesma língua, Portugal e Brasil. Hoje é o dia, curiosamente, o Dia Internacional da Língua Portuguesa. É giro falar nisto da coisa da língua que é. Nós parece que falamos a mesma língua, mas nem sempre falamos a mesma língua. Não só porque as palavras às vezes têm significados diferentes, mas como nós temos uma forma diferente de estar na vida, os portugueses e os brasileiros. E, havia muita coisa que eu não sabia. E quando lhe perguntei, Vânia, eu posso dar a minha opinião sincera? Ele disse, claro, claro, com certeza e tal. E eu admiti, muito literalmente, que podia dizer mesmo, pá, podia usar as palavras todas que eu quisesse. O resultado foi que ela quase desmaiou quando eu lhe disse, quando ela me perguntou, então, e o que é que achou do roteiro? E eu, muito sinceramente, disse assim, oh, Vânia, foi assim, tipo, o pior roteiro que eu já li na minha vida. Portanto, ela está-me a convidar para um filme e eu vou-lhe dizer isto. A cara dela ficou branca. E assim, mas ficou muito atrapalhada, então, mas quer dizer que não está interessada em fazer o filme, né? E assim, não, 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 espera, o roteiro eu não achei muito bom, mas o filme eu acho super interessante, eu quero muito fazer este filme, conta-me mais. E ela ficou muito baralhada. O que é que se passa? Pronto, e depois lá conseguimos deslindar aquilo, mas aquilo houve ali um grande incómodo que depois ainda nos rimos bastante, depois mais adiante. O que aconteceu é que o argumento que me enviaram não tinha descrição quase nenhuma, nem das ações, nem dos lugares, nem de ambientes, era muito baseado em diálogo. Portanto, era diálogo, 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 diálogo. E, portanto, o que eu depois tive que explicar é que, enquanto diretor de fotografia, enquanto fotógrafo, eu não tinha posto para me agarrar, só tinha diálogo. Então, como roteiro, ele não era bom, não era bom de se ler. O que é que eu podia fazer? O que é que eu posso... Falta aqui muito trabalho. Rimos bastante com isto. E depois tive uma reunião, depois finalmente, com o Guilherme Weber, com quem fiz o filme. Estou a falar de um filme, que foi o meu primeiro filme no Brasil, chamado Deserto. E foi o filme com que iniciei, digamos assim, a minha experiência no Brasil e na América Está aqui Latina. peraí, o póster, olha, assim dá para ver, não? Consegues ver o póster? Yeah, yeah, Pronto, outro filme, pá, altamente recomendável. sim. Tem O, que, a capa terá essa cara. yeah. O Deserto é um filme, era o primeiro filme deste realizador, que de resto é um ator. É um ator até conhecido no Brasil. Nunca tinha filmado, nunca tinha sido realizador. E era co-argumentista, portanto, deste roteiro que tinha pouca ação. Claro que depois tivemos uma conversa, não sei o quê, foi ótimo, trabalhamos bastante. Epá, vá lá conseguir desfazer o equívoco, também ajuda o facto, eu na escola estudei fotografia, claro, mas também estudei, aliás, tenho mais anos de scriptwriting, como é que se diz? Argumentista? Sim, de argumento, né? De estudar argumento do que até de fotografia. Isso ajudou bastante depois no diálogo para chegarmos a alguma coisa, a um trabalho depois mais tarde, que depois fizesse sentido e pudéssemos avançar para o filme. E o filme foi terrível, o resultado é muito interessante, mas foi um filme muito sofrido, muito sofrido. Então, deixa-me aproveitar aqui a tua dica. Eu vou pôr aqui. Eu tenho Kika, aqui uma pergunta muito concreta aqui do deserto, que é, pá, o deserto é... Tu tens um conjunto de uma obra que é muito... carrega. O conjunto da tua obra é uma coisa muito... É muito, muito virada para um cinema, pá. São raras exceções, de certa forma, naturalista, não é? Uma coisa mais... Um cinema de autor muito centrado
numa certa realidade. Epá, e a gente se entra no deserto. Eu vou partilhar aqui algumas imagens do deserto para quem ainda não viu, que mais uma vez recomendo. Tchim, tchim. É mais uma vez outro filme recomendável do Rui, que é um filme massa do cacete. Eu vou pôr aqui uns frames para vocês entenderem, para quem não viu, para entenderem do que é que eu estou a falar. E pronto, com todas as dificuldades aqui inerentes ao modelo Instagram de passar uma imagem em, Esta resulta bem, é? epá, resulta. E pá, pronto, eu acho que é óbvio. Terei mais alguma, terei certamente. Esta que eu adoro, duas imagens que eu adoro Vou aqui, do deserto eu tenho mais algumas, porque eu tenho aqui algumas imagens. Epá, este elenco maravilhoso. Guarda-roupa incrível da Kika. Incrível. Incrível. Gente, calma aí. Epá, a minha imagem está a estragar todas as fotografias da tua carreira. Devo dizer que o formato do filme é 2:40, não é? Nada a ver. Caceta. É. O meu de Instagram. E pronto, mais esta aqui para acabar. Então, eu estou a mostrar aqui estas imagens do deserto para reforçar a minha ideia. E pronto, esta pergunta é para o grupo e para mim. Mas muito para mim. Pá, o deserto é para mim um dos teus filmes visualmente mais striking, digamos assim, não é? É um filme em que, até pela natureza da história e pelos ambientes em que ela passa, em que uma opinião desinformada como é a minha poderia chegar a uma conclusão que é um filme em que o diretor de fotografia teve algum espaço para viajar na maionese, não é? Então, vamos em... Pá, deixa-me voltar aqui a pôr só mais... Voltar a pôr outras fotos. Aquelas fotos do deserto, que são muito boas. Eu adorava que esse filme pudesse estar Mas disponível. Não tá fácil de ver esse filme. Eu tive a ver alguma tarefa. Pá, mas é um filme maravilhoso, com um elenco maravilhoso. Uma arte. Pá, Incrível, não há... Este filme, pá, não tem um ponto fraco. Mas então, do ponto de vista aqui para o propósito do nosso live da IP... Estamos nós aqui envolvidos num live que de certa forma, né, a gente tem que tocar é interessante a gente tocar nos aspectos mais práticos de fazer um filme. Uma pergunta, concretizar aqui esta ideia, estas ideias todas como uma pergunta. Este sendo um dos teus filmes em que eu como público vejo o Rui aqui viaja na maionese um pouquinho, né? Tem assim um look muito forte e esse look, para quem ainda não viu o filme, que porcentagem deste look vem de conversas de preparação e pré-produção com o Guilherme e com a fantástica Karen Araújo? E quanto é que vem da produção, da rodagem, dos acasos da rodagem, e o que é que acontece com o material filmado em pós-produção? Este look que nós... Explica um pouquinho como é que a gente chega neste visual deste filme. Ok. Bom, para começar... aquilo que o filme tem de espetacular é hiper partilhado com o trabalho, claramente, dos meus colegas da arte e do guarda-roupa e da maquiagem. Epá, claramente, né? Em qualquer filme, o que está diante da câmara, epá, quando é bom, só tens a obrigação de não estragar quando vais filmar as coisas, né? E neste caso, incrível o trabalho da Renata Belo Pinheiro, ou seja, o meu arranque no Brasil começou logo muito bem. Karen Araújo, a Kika também no guarda-roupa. Incrível, um trabalho incrível. Agora, há duas coisas que aconteceram neste filme. Um encontro muito bom, em que enturmamos muito bem, eu, o Gui e a assistente de realização. Fazíamos um núcleo duro, e depois também com a Renata, diretora de arte. Fazíamos um núcleo duro muitíssimo coeso, muito coeso. Dávamos muito bem. Houve uma química pessoal que funcionou muito bem e que ajudou bastante no filme, né? Deu o seu resultado. E também uma carta branca, toda a carta branca que me foi dada pelo Gui. Deu-me carta branca total, assim, uma confiança cega, que me permitiu ser louco. E quando eu era mais louco, ele dizia-me, uau, fantástico, e ainda ia mais longe. E, portanto, foi espetacular. Agora, foi um dos filmes mais difíceis que já fiz por uma questão circunstancial. O filme trata da história, ele é baseado até num livro
que também tem essa história, que é uma companhia, digamos, saltimbancos, que anda de terra em terra, durante anos e anos e anos, atravessa uma zona árida, onde já não chove há muito tempo, e, e chega a uma povoação fantasma, onde as pessoas foram embora porque já não há água em lado nenhum. E descobrem nessa povoação, que é uma cidade fantasma, um fiozinho de água, uma fonte que tem um fiozinho de água, e decidem que vão mudar de vida, vão deixar de ser saltimbancos e vão fundar uma sociedade. Porque, entretanto, o leão tinha morreu o patriarca desse grupo, então fazem uma reunião e decidem. É muito interessante o filme. Isto é, portanto, não é nenhum spoiler, porque é assim que o filme começa. E tiram à sorte. Portanto, cada uma das pessoas escolhe uma profissão que considera ser a profissão que é indispensável para construir uma sociedade de raiz. É interessante isto nos tempos que correm. Escreve num papelinho e cada um mete o papelinho num chapéu e de onde desse chapéu cada um tira o papelinho e vai ter que desempenhar para o resto da vida a função que lhe é atribuída nesse papelinho. Isso é muito interessante. Portanto, a ideia do filme parte dessa situação, dessa circunstância de não existir água. Daí se chama deserto. E é uma alegoria sobre a sociedade, etc, etc. Super interessante, assim, o arranque do filme. Acontece uma coisa. Foi escolhido um local para se filmar onde já não chovia há não sei quantos anos. Já estamos a ver onde é que isto vai dar, não é? Já não chovia há não sei quantos anos. Pá, as fotografias do lugar eram incríveis, era super árido, era tudo cinzento, até a terra era cinzenta, um pó cinzento. Pá, era incrível, parecia um filme, ia parecer um filme a preto e branco, de tal forma a seca naquela região era aterradora. Começou-se inclusivamente a construir, portanto, a Karen e a Renata, a construir e a reconstruir essa cidade fantasma, etc, etc. E quando fomos finalmente fazer uma reperagem técnico-artística, telefona-me isto na véspera de ir nas vésperas, 2 dias antes de ir para o Brasil, a fazer a reperagem, acontece uma coisa. Choveu sem parar 2 dias e a paisagem tinha-se alterado. Então tinha-se alterado o quê? Ficou tudo verde. Ou seja, toda a região ficou de repente um dia para o outro verde. Uma coisa inacreditável, mudou tudo. Quando lá cheguei, o que aconteceu? Tinha uma equipa à minha espera, fomos todos uma carrinha dessas de 9 lugares, chegamos aos locais e as pessoas, nós chegávamos e não tinha nada a ver com as fotografias, era tudo verde. Então tinha uma equipa toda a olhar para mim, produtor, realizador, assistente de realização, toda a gente olhava para mim e dizia assim, então e agora? E eu olhava para eles assim, pá, mas então agora quê? Mas não pode fazer assim nada em pós-produção, assim, pós-produção como? Sei lá, mudar a cor, tirar o verde, assim, eu posso tirar o verde em pós-produção, mas você filma uma alface, tira o verde, é uma alface preto e branco, é sempre uma alface, quer dizer, isso não desaparece. Então foi uma questão muito complicada, porque o filme não podia deixar de ser feito naquelas datas, por variedíssimas razões, atores, etc, etc, e tivemos que ir para a frente. Portanto, para mim, enquanto diretor de fotografia, a grande dificuldade era como é que eu agora vou fazer um filme com esta premissa, a premissa da seca, quando ele tem esta dificuldade que está tudo verde e tudo molhado. Sucede que durante a rodagem, foram 5 semanas de rodagem, ou 4,5, não me recordo. Durante a rodagem, choveu praticamente todos os dias, menos 2 dias, foram os dias em que filmamos esses planos com os céus. Porque de resto, eu não podia filmar o céu, porque tinha um céu carregado de chuva. Filmava o chão, estava tudo molhado, poças de água por todo lado. Filmava em frente, tinha árvores. Assim, como é que eu vou fazer isto? Então, curiosamente, e como já me aconteceu muitas vezes na minha vida profissional e também a muitos de nós, foi graças às dificuldades que eu tive que inventar uma forma de superar as dificuldades e tornar amigos os inimigos. E, portanto, esta premissa da Second na fotografia passou a ser secundária. Para mim, o que interessava era fazer cada cena, cada sequência, que a fotografia correspondesse a um estado de alma, correspondesse a uma ideia e não estivesse dependente da questão da falta de água. E, portanto, o que eu tinha que fazer é aquilo que os mágicos fazem, era desviar a atenção para uma outra coisa e
se possível, uma coisa mais elevada. E nisso o Gui acompanhou-me completamente. Portanto, todas as propostas que eu fiz de fotografia, epá, ele topou. A assistente de realização era a Kitty Feo, que é uma assistente de realização mítica de São Paulo, que tem uma postura bastante dura, bastante, como é que eu ia dizer, muito organizada, tem uma forma espetacular de trabalhar, e ela e o Gui, no fundo, davam-me assim carta branca para eu ser louco. O Gui surfava a loucura e é um esplêndido diretor de ator, e é um ator fabuloso, de resto. E a Kitty, epá, fantástica a surfar aquela loucura, epá, e realmente, quando nós temos esse privilégio de trabalhar com pessoas que são muito boas naquilo que fazem, não só o nosso trabalho é facilitado, mas o que sai dali é uma coisa inacreditável. E realmente foi um filme que, nesse aspecto, para mim foi espetacular. Ou seja, e abriu umas portas depois para o resto dos filmes no Brasil. Curiosamente, o filme só foi visto muitos anos depois. Eu já ia no quinto filme no Brasil, quando finalmente as pessoas o viram. Foi pena, por outras razões. Mas bom, deixo aqui o meu agradecimento ao Gui e à Kitty por te deixarem Epá, carta branca para que ver a camaradas. maionese, porque é um filmaço, não é? E Não, funciona bem. não. Sim. Funciona bem. O filme, para quem não sabe, eu classifico como uma espécie de western gótico com À Espera de Godot. É assim, essa mistura. E um toque de Bergman também. Fica a dica. E, pá, acho que é muito, muito apropriada essa categorização do filme. A gente salta do deserto, não é? Passamos por alguns filmes, outros filmes fora do Brasil. Filmaste, entretanto, na Argentina, no Uruguai, se não estou em erro. Sim. Mas misturando e baralhando aqui esta tua experiência de filmar em vários sítios, em várias situações, em vários contextos, né, de produção. Aproveito para fazer aqui uma pergunta perguntar Marília. Tu és um diretor de fotografia. Pergunta Marília porquê? Porque, não é, tu vais ter que dar uma resposta pensando aqui em todas as especificidades, todos os filmes que a gente tem feito e que tens feito e que tem passado por vários países e várias formas de filmar, não é? Então, uma pergunta. Tu és um diretor de fotografia que presta atenção ou muito ligado à parte técnica da coisa? Ou tu és um DF que, pá, whatever o que existe que funciona para o trabalho e que sirva ao trabalho? Ou seja, existe algum aspecto da rodagem, técnico ou não, para ti que seja limitado por mínimos olímpicos? Pois, nós na nossa profissão temos sempre uma dificuldade que é. Nós, como é que eu ia dizer? Temos sempre a cabeça em dois lados, né? Esse lado, quando tu dizes técnico ou não técnico, quando estás a falar dessas coisas, presumo que. Desculpa, olha, está aqui uma. Eu não sei se é só uma coisa, eu não sei se esta jovem que está aqui a acompanhar é portuguesa ou não. DF, diretor de fotografia. Só para, não Sim, DK3. isso é, sim, Diretor de sim, sim. fotografia, no caso. Sim, dá Sim, asa a muitas continua. piadas. Sim. Vamos lá ver, mínimos olímpicos. Do ponto de vista técnico, vou ser mais straightforward. Do ponto de vista técnico, eu não me coloco nessa posição. Ou seja, para mim, primeiro, a escolha das ferramentas a usar para um filme tem que ser Yeah. as adequadas para aquele filme. Portanto, a mim, tanto me faz trabalhar com a câmara XPTO, último modelo não sei do quê, como filmar com uma torradeira. Se, num caso ou no outro, são as ferramentas ideais para trabalhar. Se não são, epá, aí já não gosto tanto, porque são concessões que se tem que fazer. E isso, nós que trabalhamos nisto, passamos a vida a fazer. Tira daqui, mete ali, afinal era esta que eu queria, era esta a objetiva que eu queria, mas não há dinheiro para ela. E, portanto, passamos a vida nisto, em todas as profissões, não é? O cinema também faz. No cinema também acontece isso. Portanto, isto é uma, não é? Em relação aos mínimos olímpicos, técnicos. Agora, há o outro lado. Quais são os mínimos olímpicos não técnicos? Para mim,
os mínimos olímpicos têm que ser, para mim, se puder. Agora vem outra vertente, que é, eu pago a minha renda e a minha comida e a escola dos meus filhos com o meu trabalho. Como todos nós, também temos este tipo de relação com a nossa profissão. Mas eu, se puder, se me for permitido, ou enquanto me for permitido, vou tentar estar em projetos com os quais me identifique, que me realizem, mas e sobretudo naqueles em que eu sou convidado e sinta que a minha prestação está a servir para alguma coisa. Ou seja, que haja uma diferença, ser eu a fazer aquele trabalho e não outro. Porque se eu vou fazer um trabalho que tanto faz ser eu ou é outra pessoa a fazer, epá, isso não me satisfaz tanto. Porquê? Porque tenho a pretensão, para não dizer a vaidade, mas tenho a pretensão de que se me escolhem para uma coisa que estão à espera que eu ofereça qualquer coisa que é diferente em mim. Não é? Aquilo que eu tenho a oferecer é uma maneira de fazer as coisas especial, particular, única, blá. E, portanto, nesse jogo, os mínimos olímpicos, do meu ponto de vista, se possível, não é? Para já ainda são, espero que sejam sempre, ver garantida a possibilidade de ter uma parte assumidamente criativa na feitura de um filme, ou de um projeto, pode não ser de um filme, não é? Seja do que for, mas que tenha uma contribuição e que ela seja notória. Eu não tenho que ser o maior da fita, nem tenho que ter um grande destaque, a questão não é essa. Mas eu gosto de brincar, ou seja, deixem-me brincar, deixem-me participar um bocado. Se é só para fazer cruzinhas, ou só para fazer não sei o quê, se calhar preferia não. Há outras pessoas que não se importam, eu não, não. Novamente, voltamos à conversa de há pouco. A vida é curta e prefiro usá-la bem. É isso. Portanto, mínimos olímpicos, para mim, para responder à tua pergunta, são criatividade. Trabalhos com criatividade. Depois, se eles são bem-sucedidos, se não são, isso já é um longo historial que, muitas vezes, eles podem não vir a ser bem-sucedidos até por razões que têm nada a ver contigo, outras vezes posso ser completamente responsável. Isso nunca vamos saber. Mas são esses, para mim, os mínimos olímpicos. Então aproveita e põe aqui a pergunta de outra forma. Já alguma vez já tiveste alguma situação em que está aqui a pergunta do película digital, vamos saltar isso completamente. Acho que não, já foi respondida quase tantas vezes. Vamos aqui tentar um outro tipo de abordagem. Tendo em conta isso que acabaste de responder agora, lembras-te de algum acaso ou de alguma situação... Posso responder à pergunta do digital? Sim. Porque tem a ver com o anterior. Claro. Película Claro. digital. Digital, a resposta é digital. Digital no sentido de impressão digital. Mete o dedo, não é? Boa. Não, mas é aqui só. Alguém fez essa pergunta, foi aqui o Nuno Lopes. É só porque. Nuno, a gente está aqui. Nós vamos a 2 horas de conversa, ainda tenho muita coisa para perguntar para o Rui. Mas se quiser, deixa para o fim. A gente vai ter uma parte de perguntas e respostas no fim. Se a gente pode então entrar por aí mais tarde. Mas eu queria só, aproveitando estas tuas ideias do mínimo olímpico extra técnico, mínimo olímpico não é? Das outras coisas que envolvem, da quais são feitas um filme. Já alguma vez estiveste num filme em que alguma limitação técnica tinha impulsionado a forma de fazer o filme? Ou a história? Muitos. Mas assim, umas vezes... Vamos lá ver. Vou-te responder de uma maneira elegante e bonitinha. Mas nem sempre as histórias são bonitinhas. E assim tão tipo fábula como esta que te vou contar. Mas acho Então, que ela é exemplar. deixa-me só pôr então aqui uma baliza na tua resposta para te ajudar. Sim. Consegues responder com algum exemplo que a gente depois possa ir procurar e ver a seguir? Sim, era por isso que eu ia fazer. Ia responder de uma maneira que toda a gente entende. Em vez de falar de uma coisa que só os profissionais é que entendem, ia responder de uma maneira que acho que toda a gente entende. Há um filme que eu fiz que uma grande parte das pessoas que podem conhecer, que estão aqui, que se calhar conhecem, é um filme chamado Tabu. No Tabu, de resto, como em alguns outros filmes já me sucedeu no passado, houve uma espécie de combinação prévia à rodagem de, entre aspas, limitações técnicas. Ora bem,
no caso do Tabu, essas limitações tinham alguma razão de ser. Mas então, e agora então eu vou contar a história. Porque esta história dá um bocadinho a ideia, porque a palavra limitação vem sempre com uma carga negativa. E é interessante como nós podemos trabalhar isso e ver o que é uma limitação de vários pontos de vista. Eu acho que é o mais interessante desta história. O Tabu é um filme que é claramente uma história de amor, mas que é um filme cujo tema é, penso eu, um dos temas, mas penso eu que o mais forte para mim, é a questão da memória. É um filme que trata da memória. No caso, a memória colonial, da guerra dos tempos do colonialismo português, a memória de uma história de amor do passado, a memória de uma civilização perdida, a memória de um. Enfim. E no caso, nós quando fizemos o filme, e também no caso em particular da memória do cinema, portanto, uma parte da maneira como o filme foi feito e é visto tem a ver com o nosso conhecimento enquanto cinéfilos de toda a história do cinema. E ele é filmado de uma certa maneira que tem a ver com isto. Parte do princípio que as pessoas têm conhecimentos mínimos da história do cinema para poderem usufruir melhor do filme. Nós fizemos o filme, penso eu que filmámos-lo em 2010. Nessa época, recordo, e em relação ao digital e à película digital, estava a acontecer uma coisa no mundo inteiro. Graças à tecnologia digital das câmaras de cinema, os filmes feitos em películas estavam a decair e estava ameaçado como nunca esteve na história do cinema a tecnologia, a técnica, não é, de filmar em película. E quando fizemos esse filme, a maior parte dos filmes já eram filmados em digital e falava-se da morte do cinema tal como conhecíamos, ou seja, o suporte e a forma de fabricar as imagens já nunca mais ia ser a mesma, porque havia uma espécie de catastrofismo e de despedida dessa matéria que era a película. Rui, desculpa interromper. A gente vai acabar outra vez o tempo do live. Que pena ser tão bonita esta Não, mas é assim. Estavas a falar. Lembra qual foi a tua última frase? Catastrofismo. Está bem, já voltamos. Tá, então, olha, pessoal, vou ter que baixar aqui o live. Nuno, aproveitem para encher o copo. Nuno, aparece aí a gente aqui, a gente deve estar quase a acabar. Aparece aí para fazer perguntas e respostas e a gente já trata disso tudo do Película Digital. De outra forma, eu vou pôr aqui o live abaixo e a gente já volta para aqui acabar a conversa com o Rui. Até já. Até já.